Atenção, intertenção no Dada! Tu era bom em biologia, Duda, no colégio? Eu era uma merda, só passei por causa de genética. Eu não tive biologia na escola. Como não? Não tive. Não, Eu não tive. Não. É que eu fiz as escolas técnicas. As escolas técnicas tem programa de saúde só no primeiro ano. Ah, tá de sacanagem? Não, é sério. Eu não tive assim, a biologia, tipo genética, os reinos animais, não vi nada. Ainda bem que tu não fez Enem. Onde é que tu viu, então? Oi? Não Fizesse fiz Enem. cursinho? Oi? Eu fiz letras também. Na época, a biologia não caía tanto, entendeu? Então, assim, era na época do vestibular. Eu também fiz letras. Mas e eu então, vi Reino Monera, ver essas porra tudo toda. bem, mas tá aí. Tá, eu não perdi meu tempo, não tô usando pra nada, né? Beleza. Como não, cara? Mas eu sabia muita coisa já de curioso, que eu li os livros da minha irmã, né? Mas eu não biologia... Autodidata. É quase. É quase, mas biologia per se, assim, vamos estudar biologia agora, o reino Monera, os anelídeos, não. Bom, Duda, então agora tem uma vantagem que tu tem um colega e um vizinho biólogo, tá? Não vou dizer que eu não vou te cobrar pela aula particular ali quando tu for na minha casa, tá? Então, assunto de biologia, Renato. Hoje é biologia no Enem, né? É Ciências da natureza. Ciências da natureza. É a biologia dentro de ciências da natureza, pra não deixar o Kleber brabo. Não, porque o Kleber, a gente teve um embate. Assim. Ele gastou 30 minutos do podcast para explicar que a gente tem que olhar o global, o todo, não todo. A geografia para depois... Mas foi engraçado, mas foi interessante ao mesmo tempo, né? Foi. Mas falar da biologia dentro das ciências naturais, né? Como ela cai, como ela apresenta, porque ela vai se relacionar com as outras disciplinas que estão ali agrupadas a ela. Quais né? são as disciplinas que estão agrupadas a ela? Ciências da natureza. A gente tem ali agropecuária, agricultura, não. Tá, agrotóxico. Primeiramente, eles esqueceram de fazer minha apresentação. Então... Você já conhece a tua voz. O pessoal já conhece a voz. Esse é o professor Rodrigo, né? O nada tímido agora, que já tá soltinho. Na verdade, tá, professor Rodrigo, então, bom dia, boa tarde, boa noite, para aqueles que estiverem ouvindo. Na verdade, a timidez, gente, assim, ó, perto do professor Kleber de Geografia, perto do Ayrton de História, qualquer um fica tímido. Vocês já tentaram dar aula com aqueles dois juntos? Beijo, Ayrton. Ainda não. A gente teve uma aula, aliás, tem uma aula que a gente está devendo aí para dar, mas não... Eu vou ficar sentado olhando, né? Não, é totalmente... Eu vou pegar a pipoca. É bom por causa disso, tu não precisa te esforçar muito. Já fizemos um podcast junto com eles, né? Que foi interessante. É legal porque às vezes dava um conflitinho ali e só faltava pipoca pra gente. Tá, e o podcast durou 3 anos. Não, fomos interrompidos. Senão ia longe. Mas o legal com eles é que tu só levanta a bola e eles cortam e a cortada é longa. É longa. Mas é sempre a questão nevrálgica de tudo, né? A questão nevrálgica. Mas fala, Rodrigo, manda aí. Então, assim, ó, o primeiro, né, quais são as disciplinas, né, que englobam ciências da natureza e depois fala um pouco como é que a biologia aparece aí nesse bolo todo aí. Porque... Essa altura do campeonato. Isso hoje... aqui é para aquele aluno desesperado que assim, eu vou fazer, nem não estudei nada. Tá, quais são as disciplinas? Né, estamos gravando às 4h20 da tarde do dia 31/10, aí uma semana e pouquinho antes da prova de ciências naturais. Uma semana né? nada, velho. Que é na outra semana. Na outra semana. Então ainda dá tempo. Tu que é medicina, que não estudou o ano inteiro, vai que dá, negão. Vai que dá. Bom, então assim, ó, ciências da natureza vai contemplar a biologia, vai contemplar os conteúdos de física e também os conteúdos de química. Vamos dizer assim, ó, da biologia, na verdade, assim, ó, acho que vou dizer que é a disciplina que mais engloba as demais. Uma vez que, na matéria que vem no Enem, eles podem sempre contemplar coisas com geografia, e coisas com química, e coisas, inclusive, com física, né? Desde ciclos da natureza, as questões sobre ecologia e questões também de cadeias alimentares, toda essa parte que também contempla conteúdos de geografia, como eu falei anteriormente. Biomas, por exemplo, é uma coisa que é dado pelos 2 professores que contemplam essas disciplinas, tá? Mas, como vocês falaram, a gente está na iminência aí de mais um Enem. E o que a gente pode dizer nesse momento para quem está ouvindo é a questão assim, ó, a ansiedade para muita gente, ansiedade principalmente para aqueles que se prepararam ao longo de todo um ano, que estão dedicados, que estão estudando, que estão
que baixaram a cabeça e estão estudando. Quem está tranquilo é quem não estudou, né? Obviamente. Eu sempre digo assim, ó, tem que ter Abraço, sempre... Tigre. tem que ter uma dose saudável de cu na mão, sabe? Na minha opinião. Cara, mas eu acho que... Eu sempre, assim, ó, isso tanto para aluno quanto para professor. O cara que vai para dar muita aula, tipo assim, porque eu sou fodão, eu vou dar essa aula aí, eu vou conseguir tudo, eu sou o cara. Mano, né, tu tem que ter sempre aquele... Na verdade, tem que sempre manter a humildade, né? Para todas as coisas, né? E o aluno é a mesma coisa, assim, o cara se preparou, o cara estudou, mas o cara tem que ter sempre aquela coisa assim, tá, mas vamos lá, tem que manter a cabeça no lugar. Obviamente tem que ter confiança, Sim. tá? Mas nunca deixar essa confiança extrapolar, tá? A questão de, tipo assim, continuar focado para estar estudando. É uma dose saudável. Com certeza. Então, assim, ó, a gente tá na iminência e então a gurizada segurar aí a ansiedade do momento, deixar no momento da prova ali a adrenalina baixar um pouquinho, passar um pouquinho, tá? Para depois, então, começar a focar. E o Renato deve trabalhar bastante isso com os nossos alunos, que é a questão assim, ó, que eu também falo, sempre eles virarem bons leitores, e interpretar muito as questões. Gente, assim, ó, a biologia no Enem, muitas vezes tu encontra respostas em imagens, tu encontra respostas na legenda de uma imagem. E a leitura atenta naquele contexto todo que está se pedindo ali, praticamente, às vezes, assim, a resposta tá no meio do texto que tu tá lendo. Vale a pena o cara ler o enunciado antes de olhar qualquer coisa. Ler o enunciado. Eu acho que qualquer disciplina... Acho que não sei, eu já ouvi de colegas, assim, que tanto faz, mas eu acho que é o entendimento deles. Assim, ó, mas em linguagem, a gente conversou com os meninos também. Em inglês, assim, ó, eu sempre digo isso, em inglês é fundamental tu lê o enunciado eu vou dizer... e lê as questões sempre antes. É porque pode ter uma imagem, pode ter um texto antes, e aí a galera dá uma olhada na imagem antes. Assim, e eu acho que vale a pena ler sempre o enunciado para já ir com o olhar do enunciado. E o enunciado é sempre aquela questão de tu ir retirando dali o que realmente é importante. E aí depois tu contextualizar no que está sendo pedido, então aí tu vai apontar ali os pontos principais daquele texto ali, daquele enunciado. Apontou os pontos principais, aí sim, vai para as alternativas e praticamente a resposta já está bem nítida para os nossos alunos. Porque muitas vezes o enunciado, né, e os itens, eles repetem às vezes o item que tu tens que prestar atenção no texto. Então, para mim é fundamental, porque tu já vai direcionar. Ontem mesmo eu estava trabalhando com alguns alunos um texto da última prova do Enem, que de acordo com pelo enunciado, não era nem necessário tu ler o texto todo. Era um texto em 2 partes, foi do último Enem, que pelos enunciados, se tu lesse só o segundo texto, já dava. Tu já respondia, porque ele te perguntava a respeito do segundo texto. Com fragmentos do texto já consegue chegar à resposta. A pergunta era a respeito do segundo texto. O primeiro texto era a descrição de um site, e o autor da crítica e o autor do segundo texto tem a intenção de fazer. E era só tu ler o segundo texto. O fragmento te dá a resposta, mas é sempre importante toda uma leitura atenta para... Tem que estar ligado. Tem uma coisa que eu falo com meus alunos de literatura, né, que acaba caindo muitas imagens juntos também, não é incomum, né, a parte de artes também aparece, e que tem uma coisa ruim na prova do Enem, que ela é preto e branco, né? Sim. Que não adianta, uma imagem colorida é melhor de se ver do que uma imagem preto e branco. E isso é uma dificuldade, porque muitas vezes os materiais que nós utilizamos, eles são coloridos, né? Sim. Esses dias eu estava pensando sobre isso aí, mas é sempre frisar, né? Que no Enem é preto e branco, e às vezes pode atrapalhar a leitura, né? Estruturas celulares. No caso da biologia, organela, puta merda. Eles colocam uma célula lá e tu tem que identificar uma organela citoplasmática em preto e branco. Sendo que a vida inteira tu acompanhou em livros didáticos. Colorido, né? Em sites, alguma coisa. E o formato dela sempre tem o mesmo formato, desenho? A questão de formatos e desenhos é sempre a mesma. Mas sempre o coloridinho, obviamente, que te ajuda. Até porque nós temos uma coisa chamada de memória fotográfica. E até a memória fotográfica com cores vai ser bem melhor. A minha é uma merda, né? a minha máquina não veio legal. Por isso que eu sempre incentivo os meus alunos, aqueles... a maioria das meninas, né, preferem as canetas coloridas e títulos e marca-texto e tudo aquilo, sempre dando destaque nas questões.
Inclusive, em algumas provas, claro, nem não é permitido, mas nas provas... É colorido não, mas com a tua caneta dá pra dar Não, uma... com a caneta sim, mas nas provas muitos alunos usam o marca-texto para ir sublinhando os pontos principais que estão ali naquele enunciado, e eles têm toda Isso a é uma liberdade. coisa que eu acho que o Enem Caderno- devia liberar, né? Caderno Marca-texto. de menina na biologia também é tão bonitinho quanto nas outras matérias. Por exemplo, elas desenham bonitinho as células, as meninas elas fazem bonitinho tudo também. Os títulos todos desenhadinhos, tudo coloridinho. Com relação aos desenhos, eu me acho um péssimo desenhista, tá? Inclusive, a gente teve na faculdade uma cadeira que era eletiva, né? Era opcional, que era técnicas de ilustração científica. Ah, legal isso aí, ó. Aí eu frequentei uma aula. Aí quando eu tentei desenhar um rato e ele parecia um elefante, eu desisti. Só deixa eu só concluir. É interessante porque eu faço os desenhos no quadro e eu acho um horror. E eles que estão copiando sempre dizem, ficou legal, desenha pra mim. Não, só uma vez. Mas também tem uma cadeira. Tem essa, não é na. Acho que é na medicina que tem de desenho de anatomia, né? Sim. Na verdade, a gente desenha muito na biologia também, nas aulas práticas de histologia, por exemplo, era desenhando o tempo inteiro tudo que a gente estava enxergando nas lâminas de cortes histológicos, né? Então, tu imagina na hora que eu ia estudar, eu fazia o desenho, e a gente tinha que estudar para a prova prática, tu imagina eu olhando para os meus desenhos, parecia tudo igual e era um horror. Aí eu tinha que me aliar aos livros para poder fazer a prova prática depois. Aí tu vemos antigamente lá nas viagens do Charles Darwin, aqueles caras que a gente vê nos filmes, os caras sempre tem um caderninho de anotação diário de viagem, o cara tá sempre desenhando, né? O cara sempre desenha nos caderninhos de viagem. Desenha a folha, desenha as nervuras. O próprio, né, o Da Vinci desenhava, né? Tem pra desenhos caramba. que são utilizados. Mas eu tenho uma invejinha branca de alguns colegas meus que eram excelentes desenhistas. Os caras se puxavam mesmo. Mas eu não, pra esse campo, não. Essa é uma interpretação do Dada. E me diz uma coisa, isso é uma coisa que eu perguntava no Geografia, né, com o Kleber, eu perguntava pra ele, e ele, né, Passava pano, é a cara dele. Passou pano e não respondeu. Eu quero saber o seguinte, na questão das provas, na prova de Ciências da Natureza, é clara essa divisão, por exemplo, essa questão é uma questão de biologia. Tudo bem, tem ciências da natureza, vai ter outras coisas envolvidas, mas essa questão, embora tenha um quesinho de química, tenha um quesinho talvez de física, sei lá, ela é uma questão predominantemente da biologia. Tem isso na prova de ciências da natureza? O aluno pode esperar isso da prova? Não. Depende do contexto. Vai passar pano também. Começou a passar pano. É que, por exemplo, assim, a gente pode ter na prova uma questão de, vamos dizer assim, sobre sistemas, tá? Sistema digestório. Sistema digestório, tu vai ter todo o contexto das estruturas morfológicas que fazem parte desse sistema, né? E tu vai ter ação de enzimas que vão ser ativadas para fazer a digestão de alimentos em questão de pH. E química, tá? E aí tu tens também a questão hormonal controlando um corpo, onde mistura tanto a biologia quanto a química. Então, assim, mas, obviamente, ela sempre vai dar uma ênfase maior para um lado, tá? Mas, o que eu falo assim, pode estar contextualizado? Pode. Como a gente falou ali no início, geografia misturada com biologia, sim. Química misturada com biologia? Sim. Vai ser ecologia, né? Química vai estar no ramo da ecologia? Não. Com química? Não, da geografia. Geografia, sim. Geralmente vai ser mais ecologia, sempre né? dentro da ecologia. Vai estar os biomas e biomas, agrotóxicos, habitats, os conceitos ecológicos, mais ou menos o pessoal de geografia também trabalha, né? Essa questão de todos os biomas que fazem parte do Brasil e os biomas do mundo também é trabalhado pelas duas disciplinas. E também questão de até poluição, né? Geografia também. Mas teoricamente não poderia estar né? Por questão de dias diferentes também, né? Ciências da natureza e... Mas é que é dado, né? É dado na outra disciplina. Não, sim, é dado. Sim. No caso da fisiologia, vai misturar muito mais química do que física, até biologia. Eu posso ter também a questão muscular, física, questão falando ali sobre músculo, alguma coisa, física está direto também. Então, aí, claro, aí tem que ver qual é a ênfase da questão no caso, se eles vão mais pro lado, por exemplo, sei lá, vão falar de alguma coisa de músculo e vão falar de mitocôndria, beleza, aí veio a brasa pro meu assado, entendeu? Mas eles podem, tipo, ter algum dado ali, o cara estava disputando uma maratona, diferente de um cara que fez uma prova lá de 100 metros.
Tá? Mas aí, obviamente, vai perguntar, vai te direcionar, por exemplo, ao gasto energético, aí sim, aí veio para o campo da biologia. Mas eles podem ir num campo ali, alguma coisa explorando, por exemplo, do conteúdo de física. Ciclo de Krebs. Isto, cadeia respiratória, ciclo de Krebs, aí mesmo. É que biologia... O Enem ele pega essas questões mais complexas na prova de ciência da natureza, ele tende a fazer questões assim, mais complexas mesmo, ou geralmente ele dá uma... Porque o que eu percebo muitas vezes é que ele dá uma enfeitada aqui, mas a questão às vezes é muito direta. O aluno só tem que estar mais atento. Olha, eu vou falar diretamente pela biologia do ano passado. A prova do Enem de biologia do ano passado, ela foi num nível, assim, muito fácil. Em comparação com outros anos, para mim foi o ano mais fácil da história. Mas foi por que, o assim? último. Fácil, porque às vezes o que é conteúdo? fácil para um não é fácil para outro. O Né? conteúdo era fácil? É uma era- prova simples, não é uma prova complexa, é uma prova direta. Foi uma prova, reta. para mim foi uma prova muito simples, com pouco conhecimento, tu responderia ela de maneira bem tranquila. Uma prova direta. Isso. Então, por exemplo, eu comento para os meus alunos, eu quero uma prova de biologia desse ano num nível de complexidade bem maior. Por quê? Porque a prova de biologia ano passado ela não serviu para a gente poder medir o nível dos alunos, quem era melhor e quem não era. Para estabelecer nível de complexidade, no caso, ao meu entender, é que o aluno tem que estabelecer mais relações do que meramente ele citar conteúdo. Eu sei conteúdo A, então eu respondo essa questão só sabendo isso. Não, é relação ao conteúdo A com conteúdo B com conteúdo C e daí tirar a resposta para a questão. É isso, a complexidade. Não, e que biologia ela nunca vai ser... A biologia é muito ampla, né, Duda? Então, assim, eles nunca vão pegar pesado para saber assim, onde é que é o olho da minhoca. Tá? A minhoca não tem olho, tá? Só para... Eles nunca vão aprofundar numa questão assim, ó, de um nível de sabedoria do aluno, assim, ó, aquele aluno que já está até cursando o curso de medicina, tá? Então, eles vão sempre um contexto mais leve, tá? O que eu digo assim, dá para aprofundar um pouquinho, mas não precisa ser tão fácil como foi a do ano passado. Dá para aprofundar mais, sem torná-la, obviamente, uma prova impossível. Eu sou o intercessão do Dada. O cara estuda genética, que é um inferno. Né? Eu não, mas meus amigos estudaram muito genética na escola. Essa porra cai no Enem. Pô, eu acho genética foi o que me salvou no ensino médio. No terceiro ano eu tava ali, ó, assim, apavorado, e aí genética veio e eu... TATTA, essa porra Ou cai. Razãozinho. Razãozinho. Tem aluno que descobre que não é filho do pai ou da mãe. Quando a gente faz a aula Polêmica. Quando a gente faz a aula de tipagem sanguínea, esses traumas acontecem. Puta. O sangue eu ia dizer. Já aconteceu. Comigo teve dois momentos, vamos dizer assim, que gerou um pouquinho de... Gerou desconforto. Gerou uma apreensão por parte do professor. Tu faz assim e tal. Mas meu pai é tal, minha mãe é tal. Tá, e o teu sangue é qual? Né? Sei lá. Não, teve um fato que ocorreu, não sei se vocês querem que eu conte. Por favor, não precisa dar nome, não precisa dar nome aos quem bois. Quem tá ouvindo também. Não precisa dar nome aos bois nem às vacas, mas pode falar. Eu tive uma vez, obviamente a gente tá dando aula, tá ilustrando ali, né? E aí eu perguntei pra menina qual era o tipo sanguíneo dela, e ela me falou, perguntei qual era o tipo sanguíneo do pai, perguntei qual era o da mãe. E ela sabia. Sabia, ela disse, não, minha Eita. mãe é tal, meu pai é tal, e eu fiz o cruzamento ali no quadro e eu, opa. O professor não tá sabendo cruzar hoje. Pô, professor, Aí eu, opa, deu... tu não sabe a matéria? Deu ruim. E aí, obviamente, a gente não sabe tudo, né? Podemos errar. Eu olhei, não, mas não tinha erro no meu cruzamento. E aí eu fiquei ali uns 10 minutos analisando aquilo. Não era... Foram os 2 minutos, acho que mais longos da minha vida. Na sala de aula, tá? Como é que eu vou dizer isso agora? Mas aí a menina, eu não sei assim, se ela tinha algum tipo de problema. Aí ela pega e levanta a mão e faz um comentário. Professor, será que é porque eu sou adotada? Filha da puta. Aí os colegas todos deu aquela reação toda, né? E teve outro fato que ocorreu, que eu estava trabalhando com alunos já adultos, era noturno, e aí essa menina já era casada, ela tinha uma filha, e ela me deu o tipo sanguíneo dela e o tipo sanguíneo do marido dela, e não batia com a tipagem sanguínea da filha, tá? E eu, opa... isso Trocaram, aqui... filho. Não, Nazaré. isso aí pode acontecer, né? Que já ocorreram casos de, numa aula de biologia, realmente descobrirem isso. Mas aí o que acontece? Aí eu olhei para ela e no auge da minha humildade eu disse para ela, olha, eu não sou o dono da verdade, eu vou procurar pesquisar, vou procurar olhar Dá uma para olhadinha. descobrir o que aconteceu.
Aí a gente vai lá nos livrinhos lá da época da faculdade, tem uma biblioteca bem grande só de genética, e onde eu encontrei uma coisa chamada de efeito Bombaim, que são pessoas que fazem a tipagem sanguínea e ela dá um resultado falso. E aí foi o diagnóstico que eu trouxe para ela na próxima aula, dizendo, olha, tu ou teu marido, um de vocês teve um diagnóstico que não bateu. Bom, então era isso aí mesmo, a guria não era... A nenê não foi Efeito- trocada. Efeito Bombaim. Ou tu não tem certeza disso? Não, efeito Bombaim. E Por que tem Bombaim? Tem uma coisa com a Índia? assim? Bombaim a ver com a Índia, porque lá tem uma incidência muito grande desses resultados falsos. Sim, tem Por que isso ter, né? então Vive por no isso meio que da tem dúvida. essa nomenclatura. E contam que numa aula de biologia, obviamente não foi do professor Rodrigo, eu não sei nem quem foi, não sei em que cidade foi, qual estado foi, que um professor trabalhando a questão genética em sala de aula, acho que ele fez uma aula prática de tipagem sanguínea, como eu faço com os meus, e não bateu o sangue da menina com o sangue dos pais. A menina chegou em casa, aquele quadro, uma adolescente, obviamente, chorando e imaginando a opção número 1, que era o quê? Eu sou adotada, vocês nunca me contaram. O pai olhando para a mãe com uma cara de Filha desconfiança, da puta. Meu Deus acreditando do céu. na... E a mãe achando que já trocaram a criança na maternidade. E aí, moral da história é que a questão chegou a vias de separação judicial, né, do casal, porque o pai ficou julgando que ele tinha sido traído pela mãe. E a mãe jurava de pé junto, não sei o que, e ela recorreu a fazerem o exame de DNA. E aí no exame de DNA ficou comprovado que ela não era filha do pai, realmente, mas também não era filha nem da mãe. Ela tinha sido trocada na maternidade e os caras foram descobrir isso, 16 anos depois. Porra, Biologia causa traumas. É verdade. Na questão do azão-azinho, que é a paixão de todo aluno do terceirão, eles adoram essa questão genética aí. Infelizmente... Menos o Duda, que não teve. o Duda não teve. Infelizmente, guris, nunca veio. Não vai cair cruzamento genético na prova do Enem. Pelo menos é inédito, tá? Ela nunca veio. Pode vir alguma coisa no contexto de teorias teorias mendelianas, desculpem, tá? Por exemplo, a primeira lei de Mendel, tá? O que ela trata? Segunda lei de Mendel, o que ela trata? Por exemplo, conceitos do que é um genótipo e o que é um fenótipo. Isso já caiu. Isso já caiu, isso aí pode vir de novo, tá? Mas dentro da genética, a gente tem questões que bate muito no Enem com relação à estrutura de DNA e estrutura de RNA. Isso aí sempre vem. Questões de genoma sempre estão presentes. Biotecnologia, guris. Clonagem, isso aí tudo é genética, isso aí tá tudo ali dentro. Agora, cruzamento genético, nem pensar. Azão-azinho não tem. Pô, aí Não cai vai o bagulho. Aí pega, toma, cai o bagulho. Agora Mas cai. Como ele falou, pode ser inédito. Pode ser inédito. É que, na verdade, é o que eu falo, assim, as questões de cruzamento genético é raciocínio lógico, né? Ou tu sabe fazer, ou tu não sabe fazer. Eu não sei fazer porque eu nunca fiz. O Duda nunca viu, então fica mais complicado. Essa é o interpretação do Dada. Assim, ó, e qual é aquele conteúdo que é assim, 90%, tipo, em 10 Enems, em pelo menos 8 ou 9 Enems, esse conteúdo estava lá marcado. Uma ecologia deve ser. Então já respondeu. Ecologia cai. Eu acho que é ecologia. Eu vi o pessoal sempre falando ecologia. Ecologia sempre. Isso aí não Mas tem será a que dúvida. neste ano cairá? Com certeza. Mas a mesma incidência? Porque ela cai mais, cai tipo, consideravelmente mais, né? É que é um tema que tu pode explorar bastante, né? Tu Sim, tem, claro. Ele não é obviamente, tão... é um tema. E outra, assim, ó, esse Enem, uma coisa, não vai haver questões sobre... Não vai ter coisa sobre ideologia, tá? Então... teoricamente. Não, é o que todo mundo tá batendo é que não vem. Não vai ser um Enem passa paninho, Passa né? paninho. Então, assim, ó, tu pode colocar uma questão de ecologia que é puramente conceitual. Sim, E ecologia o que é dito conceitual. é que o foco é o conhecimento do aluno. Textos grandes ou qualquer coisa que desvirtue isso seria retirado, né? Questões assim seriam retiradas. Mas, cara, quem fala isso é uma pessoa que diz que não vai ter polêmica e é bastante polêmico, né? O nosso ministro da Educação Sim. é pra lá de polêmico, né? Mas Tanto eu na também... educação quanto do meio ambiente. Então, assim, ó, é aquilo que Não, eu do digo. meio ambiente é um psicopata. Mas quem não é? E na verdade, não, assim, mas ó, aquele ali lá quem não é coringa. Se fizer um sorrisinho ali, deu, acabou. Tu tá entendendo? Porque assim, ó, com a abordagem que tá se tendo tanto da educação quanto do meio ambiente aqui, eu fico pensando, uma prova de ecologia vai ser basicamente cite os biomas brasileiros. Prova de vestibular das antigas, tá aí ligado? É tranquilo, aí é só
Mas é que assim, a ecologia também, a questão do Enem, assim, ela está presente no dia a dia de todo mundo. Todo mundo tem noção de ecologia. Ter noção é uma coisa, tá? Botar em prática é outra, tá? Vamos deixar isso aí bem claro. Mas a ecologia faz parte do dia a dia de todo mundo. Todo mundo abre um jornal e sempre tem uma manchete. Tu tá assistindo alguma coisa, sempre tem alguma coisa relativa ao meio ambiente. Então, por exemplo, questões de aquecimento global, olha, eu não sei quantos eles já exploraram com relação a aquecimento global. Então, isso aí talvez não cairia agora neste ano, né? Porque eles refutam, né? Tá, mas pode vir ainda questões de emissão de gases poluentes. O 03 Então, mesmo, o 03 já falou, né? Assim, vem cá, tá aqui esse frio, com aquecimento global, olha o frio que tá. Esse aí é o 02, o 03 é o Carluxo. Não, foi o 03 que falou isso. Foi o Carluxo? O Eduardo, 03. Então ele é 02, cara. O Carluxo é o mais novinho, tá certo. Vê se pode, o cara sabe da família Bolsonaro. Puta que pariu. E guris, aquecimento global. Nós temos ciclos, tá? Realmente, nós temos ciclos. De volta e meia nós vamos ter até glaciação novamente. Vai congelar tudo de novo, tá? Só que a questão é que nosso lançamento de gases poluentes na atmosfera, isso aí vem se intensificando. Acelera o processo. Né? Claro, uma coisa que eu levaria, sei lá, 1.500 anos para acontecer, ela vai acontecer numa periodicidade de 200 anos. E daqui a pouco cada vez menos. Vai levar 1.200 anos, vai levar 20 anos agora. Porra. E vocês chegam a estudar na parte de biologia como é que é o processo de desgelo e regelo, não sei se existe essa palavra. Glaciação e degelo, acho que é glaciação, né? Na verdade é processo gradual, né? Não, e aí tem as eras, né? Que isso aí aconteceu, que aí é trabalhado pela disciplina de geografia. Eu imaginei que o Kleber, né, o professor de geografia, trabalharia mais. Porque eu ouvi um documentário que é do Leonardo DiCaprio, né? Podia ser o Brad Pitt, mas é o Leonardo DiCaprio. E... Qual tu acha mais bonito? O Brad Pitt, 1000 vezes, né, cara? É mais homem, né? Não, tá louco. O Leonardo DiCaprio parece um cara bonito que fumou crack e tá aí, entendeu? O Brad Pitt, não. É o homão da porra, é o homão da porra. Não, tá louco. Tá de sacanagem. Até sonho com o Brad Pitt. Mas eu até me perdi o que eu tava falando. Do documentário. Aí o documentário, ele Seremos História em português, né? E é Before the Flood? Como é que Before é the Flood. Flood? Antes da enchente. Da enchente, né? Before que é um the Flood. documentário que tem no Netflix, mas tem também no YouTube, até se alguém quiser ver aí, eu aconselho ver no YouTube, que a legenda é melhor de ler. E tem uma hora que ele visita a NASA e um astronauta fez um mapeamento, não sei quantos satélites, né? E aí mostrando que o degelo da calota polar, do norte, né, ele vai mudar a corrente que aquece a Europa. Porque tá vindo a água gelada, tá mexendo quem tá ouvindo tá vendo eu mexer as mãos agora. Tá mexendo na corrente quente que vem do Equador e vai para a Europa. Sim. E aí então isso vai resfriar a Europa. Né, vai existir, que eu acho que aí nesse sentido começa a congelar, mas enfim, né? Acabou o parênteses. Isso é uma coisa engraçada, né? Porque fisicamente falando, não estou refutando a tese do aquecimento global. Mas é que tá. Porque olavista. A questão é essa, a questão é assim, ó. Terraplanista. Eu vou entender. Por exemplo. Chile. Fica quietinha. Derretimento. Eu fico pensando até que ponto realmente pode haver uma elevação da água, porque quando a água. Isso que é a Antártida. Que o gelo que vai levantar mesmo o nível. A gente pode estar falando um monte de bosta, né? Tipo pretinho básico. Mas é a Antártida. É a Antártida. Pois não mas o que eu fico é é o seguinte: o gelo. Polo Norte. Esse gelo vai. Porque a água, quando congela, é um dos poucos materiais assim que, quando congela, ao contrário dos outros materiais, por exemplo, ferro, metal. Quando tu congela ele contrai, ele diminui de volume. Sim. A água, quando congela, ela expande. Sim. Então, quando a água degelar, teoricamente o volume de água degelado vai ser menor do que o volume de gelo que tem. Tu tá entendendo o que quer dizer? Aí tem que ver as quantidades, né? E o grande problema vai ser para aqueles países que ficam abaixo do nível do mar. Mas tu pega em várias cidades, né? Por exemplo, Miami, os caras já estão elevando, metendo bomba. Tem ilhas já que estão sumindo. Mas eu penso o seguinte... todo mundo sabe aquela teoria do iceberg, né? O volume que fica para fora é muito menor do que o volume que fica para dentro. Claro, sim. Se o que degelar já tá dentro d'água, entendeu? Então, assim, é aquele pouquinho que tá em cima que vai entrar. Mas no caso da Antártida, não tá dentro d'água. Tem um terreno por baixo. Sim. Tem terra por baixo. Não é gelo flutuante. O Polo Norte na água. A Antártida tu tens um terreno e aquele gelo tá por cima.
Mas Então vai eu saber. sempre penso, até que ponto esse volumão de gelo causaria um transtorno tão Cara, grande? os caras falam de entendeu? 4 metros. Tu já olhou O cassino fica uma... embaixo Tu tá d'água. entendendo? Tu já olhou umas fotos que tem no Google Earth, fotos, ou tu tá olhando ali o Google Earth, dá pra ver direitinho, tipo, alguma coisa que separou a América do Sul da Antártida. Tipo assim, ó, tem uma vala no oceano, assim, ou seja, provavelmente algum meteoro passou ali e separou o continente, né? Era uma ligação entre a América do Sul e o continente antártico. Tem toda a movimentação nessa. Se a gente parar para ver assim, a evolução, né? Tu pegar ali a costa brasileira, ela quase que encaixa na costa Não, ali encaixa certinho. Na deriva continental que nós tínhamos anterior na Pangeia, né? Isso. Quando houve a separação, então, dos continentes. E Atlântida? É. Aí começa a viajar. Aí vai pra começar a Lemúria. falar da Triângulo das Bermudas. Vou falar da Lemúria. Tá, mas vamos voltar pra ecologia então. Eu não sei se tu queres comentar alguma coisa. Eu tava dando uma olhada então. Ecossistemas, habitat. É que a ecologia tu pode explorar muito, né, Renato? Tu pode entrar aí desde relação entre os seres vivos, tu pode entrar em pirâmides ecológicas, tu pode entrar em... Pirâmide é do consumidor, não é consumidor, é falar. Tu tens as cadeias alimentares. Cadeia alimentares. Tá? Que aí tu tens ali Terciário. o produtor, aí consumidor primário, secundário, terciário e sempre ação de decompositores. Baseado em cadeias alimentares, tu tem as pirâmides ecológicas, onde tu vai ter os níveis tróficos que cada um desses aí ocupa dentro da pirâmide. Nível trófico, acho tão bonito isso. Nível trófico. Isso, e Comprar aí tu cachorro, botar tens esse nome. 3 tipos de pirâmides. Tu tem a pirâmide de números, que é uma pirâmide que expressa Letras? Números? onde cada nível trófico vai estar demonstrando ali, então, a quantidade de organismos que tem em cada um deles. Aí tu tem pirâmide de energia, que vai levar o que em consideração? O fluxo de energia de um nível trófico para outro. Aí lembrando sempre aos nossos alunos que parte da energia vai sendo perdida. Então, uma cadeia que tem muitos níveis tróficos, quem está lá no topo, que seria o topo de cadeia alimentar, é o que tem menor quantidade de energia. Quem está mais perto da base de uma pirâmide ecológica concentra maior quantidade de energia, mas é inversamente proporcional ao nível de intoxicação. Por exemplo, tem um ecossistema contaminado por algum metal pesado. Quem está no primeiro nível, por exemplo, uma planta que está absorvendo o metal pesado daquele solo, ou de um lago, sei lá, alguma coisa assim. Peixe com mercúrio. Um laguinho lá, perto de um negócio que Mariana, tem gente. tem mercúrio. Mariana. Tá, Metal. Peixe com mercúrio, tá? O que aconteceu? Rio Doce, tá podre. O peixe que come aquele peixe, ele está pegando o residual de todos os que estão anteriores da cadeia alimentar. Então, o nível de toxina vai ser bem maior em quem está lá de último na cadeia alimentar. Então, por exemplo, seres humanos, nós somos topo de cadeia alimentar. Então, quando a gente está consumindo alguma coisa com algum contaminante, a gente é o nível mais contaminado. Ninguém vai se alimentar de seres humanos. Tá? E a última que nós temos com relação a pirâmides é a pirâmide de biomassa, que ela vai medir a quantidade de matéria orgânica que tem em cada nível trófico. E, Renato, com relação então à ecologia, assim, relações entre os seres vivos, relações harmônicas, desarmônicas, intraespecíficas, interespecíficas. Parasitismo. Eu conheço vários parasitas. Eu também. Ixi. Uma vez. E tem algumas coisas, eu estava cuidando se temos uma prova, de biologia, inclusive, em que as relações. A prova estava bem legal, porque mostrava a relação entre o fulano, entre a florzinha, entre não sei o que mora, não sei e tal. E as relações descritas acima são, respectivamente, Algumas delas tu consegue só pelo nome, tu não precisa nem decorar, por exemplo, inquilinismo. Sim, já diz tudo. Porra! O que é o inquilino? Aí o pessoal fica assim, mas eu não sei o que é inquilino. Porra, velho. Não sabem o que é, cara, aí que tá. Mas Não aí Tá sabe. falta entendendo? cultura. De novo, leitura, sabe? Leitura. Só pelo inquilinismo, parasitismo, mutuarismo. Mutual. Caraca, O mutualismo é protocooperação. Protocooperação. Tá ligado? Então, assim, às vezes só na leitura, no teu conhecimento, na tua analogia ali. Então, olha só, eles podem Pimba. pegar uma questão, já que tu fala da amplitude assim da ecologia, eles pegam uma relação, os famosos líquens. Tá? O líquen, bota uma questão sobre líquen, eles podem explorar uma gama muito grande de informações. Eles podem, por exemplo, saber que o líquen ele é uma associação mutualística obrigatória, ou também chamada de simbiose, onde tu tem um organismo que pertence ao reino protoctista, que é uma alga, que se juntou com um representante do reino fungi, e eles formaram um líquen. E aí na questão ecológica, os líquens são, por exemplo, bioindicadores.
Por que bioindicadores? Porque eles só ficam em local que tem boa qualidade do ar, ou seja, um ar com bastante oxigênio. Então a exploração pode ser muito grande dentro da ecologia. Sim, claro. Eu estava olhando aqui ali do parasitismo, esclavatismo. Esclavagismo. Eita, nossa, eu tô Seus bem de esclavos. longe. Seus esclavos. São Cebolinha. Cebolinha, Seus esclavos. Predação. A maioria Competição. Predação, Competição, lembrei da nossa. Predação barbada também, né? Competição, Olha aí. lembrei Predação, da... predador. É o gavião com pintinho. Tu tem um predador, tem uma presa. Um vai ser caçado e vai ser morto. Ele se ferrou, então é por isso que é desarmônico. E o outro pode se beneficiar. Mas dentro das relações por exemplo, que são desarmônicas, a gente pode ter também o viés de que ambos os envolvidos, as espécies envolvidas, podem sair prejudicadas. Tu tá falando agora a competição, né, Renato? Competição, ela pode ser por várias coisas. E eu tenho competição entre indivíduos de mesma espécie e eu tenho competição entre indivíduos de espécies diferentes. Por exemplo, assim, se a gente pensar uma relação desarmônica, aí eu não vou saber dizer qual é a relação, né? Mas eu estava pensando. Tá, eu vou te citar e tu pergunta uma, pode ser? Vírus é um organismo extremamente burro, se tu for pensar, estúpido. É que aí o vírus a gente entra num contexto já meio... vírus são considerados seres vivos? Não sei, São, Renato. Tem atividade cerebral? Na verdade, que nós temos a teoria assim, para ser considerado ser vivo, tu tem que ter a unidade básica da vida. É a perguntinha clássica para aluno, Então, quando tu pergunta assim, qual é a unidade básica da vida? Então, uma bactéria. E Uma eles bactéria respondem, é vivo? célula. Sim, a bactéria, como ela é formada por uma única célula, ela é considerada um ser vivo, tanto é que ela está classificada em um dos 5 reinos dos seres vivos. E os vírus não têm Então, classificação. se pensar uma bactéria também é um bicho burro também, porque a bactéria entra, muitas bactérias entram na gente, né? Que destrói. provocam doenças e matam matam os Tá, mas e a bactéria que está vivendo São agora lá no teu capitalistas. intestino e te ajudando, Não, por exemplo... essa sim, mas algumas não. Na né? verdade, assim, aquela pessoa que se sente muito sozinha na vida, ela sempre tem que pensar que ela é um universo gigantesco para uma gama gigantesca de seres vivos. Tu imagina Pessoas o que que tu têm tem toque de agora, bactérias. pessoas que têm toque agora que estão nos ouvindo vão à loucura. Cara, tu pode tomar 10 banhos por dia, tu não vai eliminar as bactérias que estão na tua pele. Então, assim, a competição que a gente estava comentando, ela pode ocorrer, por exemplo, entre a mesma espécie. Pode ser competição por território, pode ser competição por água, pode ser competição por fêmea, pode ser competição por alimento. Mas tá? os dois perdem ou é um... Bom, digamos assim, Renato, tá 2 machos disputando uma fêmea. E um consegue ferir mortalmente o outro e o outro consegue ferir o um também Sim, mortalmente. os dois podem perder, Os dois claro. se ferraram nisso aí. Entendeu? Uma competição, os dois podem sair prejudicados. Claro, geralmente vai ter um que vai ser o dominante ali, ele vai vencer aquela disputa e o outro vai vazar ou vai morrer. Tá? Mas só para dar o viés que nós temos a competição entre a mesma espécie e espécies diferentes. O que vai trocar entre espécies diferentes? Continua a competição por água, competição por território, competição por alimento. Só não vai ter competição por fêmea, né? Essa é o intertenção no Dada. Aliás, na natureza, Renato, quem é mais bonito? Brad Pitt. Tá. Então já respondeu. Machos ou fêmeas? Fêmeas, óbvio. Machos. Tirando o Brad Pitt. Macho. O Brad Pitt é Macho. exceção, gente. Macho. Os Mas machos a são fêmea... bonitos. Não, cara, não. Natureza Mas é. até, assim, Olha o... exclui o ser humano, tá? Exclui o ser humano. E o tá? Brad Pitt? Tá. Então, o Brad Pitt é fora. Tipo, Tá. ele tem um lugar só pra ele, um reino só Não, pra ele. Os assim. machos são mais bonitos na natureza, sabe por quê? Porque os machos têm que cortejar, a fêmea tem que se interessar por eles. Ah, mas a puta que pariu, não é Tô isso aí. falando- Não foi tô essa fa- a pergunta que tu fez. Tô falando bobagem? Não, perfeito. Não, mas ele já misturou, quer puxar saco aqui. Não, Duda. não, mas cara, Duda. tu pensa pavão. Olha só, pavão. Pensa no pavão. Tá, mas o pavão acho que o pavão, assim, o Clóvis Bornai da natureza, ele tem aquilo pode pra ser, quê? tá, Pro Clóvis tá. Bornai. Concordei, eu tô pra concordei. ver alguém que tá ouvindo saber que é o Clóvis Bornai. Ah, achei que era o pavão misterioso. Não, Clóvis Bornai. O cara, o pavão, tá lá porque aquele bicho com aquele baita ave, pra quê? Pra atrair a fêmea. Na verdade, ele tá vendendo a carga genética dele, né? Exato. Então, assim, na natureza... Cara, daqui a pouco eu vou falar uma coisa até vai Os bichos ser... que mais chamam a atenção é o ser macho. engraçado. As fêmeas são tudo meio sem graça. Nós temos... A clássica é o seguinte... Mas é Até a fato. Gisele Bündchen é super sem Ah, graça. porra, eu tô falando de bicho, velho. A Thaís Araújo é... que Estamos falando de bicho, mano. Estamos falando de bicho. Nós temos machos exibicionistas, então eles vão ter que cortejar a fêmea vendendo a sua carga genética. E a sua carga genética pode ser vendida com a sua beleza, sua carga genética pode ser vendida com o seu canto, a sua carga genética pode ser vendida com o ritual até de cortejamento daquela Aves fêmea. canoras.
E As aí, raras. Renato, automaticamente o macho é exibicionista e a fêmea é selecionista. Então vocês, Lá no vocês e ciclo eu... da vida ele é muito mais importante, né? Que o macho. Sim, muito na mais economia, importante. vamos mencionar assim, ó, a natureza como uma economia, tá? Na economia da natureza, o que é mais impactante? O que causaria um prejuízo maior, O vamos que é mais dizer? caro? O que é mais caro na natureza? Quando morre um macho ou quando morre uma fêmea? A fêmea. A fêmea, Mil totalmente, vezes, claro. O que é mais barato? Espermatozoide ou óvulo? Não, e na verdade... Os meninos vão saber, né? Porque olha, né, na adolescência a gente gasta espermatozoide, que é Eu um não lembro negócio. disso. E espermatozoides tu vai produzir por toda a tua vida. Né? Toda a tua vida. até Tá, porque tu vai estar com gasta, né? 98 anos, tu produz espermatozoide? Produz. Tu não vai ter uma ereção, mas tu vai produzir Não vai ter com espermatozoides. tanta qualidade, também vai ser com uma qualidade mais inferior. Corre um pra cada lado. E em compensação, mulheres. As mulheres têm um tempo ali que elas têm a capacidade de estar ovulando, depois cessou. Me diz uma coisa, Rodrigo, é impressão ou aumentou a idade que as mulheres estão se reproduzindo ou tendo a primeira criança? Estão tendo Ou mais velhas hoje em dia. Tendo mais velhas, Tem- isso... Na verdade, a gente tem assim, ó, a questão da puberdade aparecendo mais cedo para as mulheres. Mas é que não, na verdade a gente fica ali numa margem assim, ó, que é considerada normal. Tá? Por exemplo, mulheres começar a vida sexual não, mas começar a ovular, começar a menstruação a partir dos 11 anos, que pode acontecer aos 14 também, não tem nada de errado nisso. O que não pode acontecer é muito cedo, que aí é chamado de pubarca precoce, tá? Por exemplo, meninas com 6, 7 anos de idade já apresentando, por exemplo, pelos pubianos e já começando a primeira menstruação. Isso aí está aliado a outras problemáticas, inclusive. E aí a questão do final do ciclo reprodutivo de uma mulher pode variar 38, 40, 45, 50 anos. É porque se falava, né? Eu lembro na época que eu tava no colégio. Não faz tanto tempo assim que nem o Duda, né? Que é um pouco mais velho que eu. Mas que depois dos 30 a mulher corria risco de ter filho com síndrome de Down, né? Um neném com síndrome de Down se fosse a primeira gestação. Eu não sei se isso depois vai caindo com a evolução da medicina, mas... Não, continuam os mesmos dados e realmente assim, com o passar da idade da mulher vai se aumentando a probabilidade de que ocorra, por exemplo, um filho com algum tipo de síndrome. Eu não vou te precisar agora valores, tá? Mas uma mulher acima dos 40 anos, vou chutar, tá, um valor aqui. Digamos que com 20 anos ela ter um filho é uma chance em 6 mil. Esse valor eu estou chutando. Tá? Dela ter um percentual. Percentual. E quando ela passou dos 40 anos, se ela não teve nenhum filho, é uma chance em 50. Esse dado, 1 em 50, é estatístico mesmo. Então a probabilidade aumenta muito. Por isso, é que assim, ó, o ideal o que é? Qual é a idade que tu é mais belo? O Brad Pitt foi mais bonito. Agora? Pelo amor de Deus, olha, é o Leonardo DiCaprio que fumou crack, se fudeu. Olha o Brad Pitt agora, tudo bem, ele pode estar menos gostoso, mas gato? Pá, pelo amor de Deus. Na juventude, né, Renato? Na juventude nós que nem um amigo somos meu mais falava, belos. é o vício da juventude, né? É o vício. Porque tu tá vendendo Mas o que a tem tua a ver? carga genética. Então, Eu digo isso, eu digo E isso. assim, ó, é mentira aquela pessoa que chegou e disse assim, eu casei com o Duda porque o Duda é simpático. Ai, não. Não. Na verdade, o que aconteceu? Eu tô usando o Não Duda... que eu não seja simpático. Não que eu não seja simpático, desculpa. É mentira, tá? Todo mundo sempre vai ser atraído por beleza. Na natureza funciona assim, cara. Porque beleza, tu tá... Será que todo mundo... Dinheiro é beleza, então. Mas aí é que eu vou falar por que na nossa espécie nós não somos tão bonitos, tá? Mas só espera um pouquinho. Aí também eu vou ficar um pouquinho machista o meu comentário. Não é machista, é uma questão Mas de adaptação. Eu sempre digo assim, ó. Cara, mas o ser humano, a gente tem a tendência a abstrair e a metafisicar. Tudo é metafísico, o amor, o sentimento, a saudade. Só que, cara, quando tu tira todos esses rituais bonitinhos que a gente faz, a gente é bicho. Sim. Né? E com várias coisas primitivas ainda. Os nossos rituais que a gente nem se dá conta. Claro, só que os nossos rituais, né, de acasalamento, de liderança, é tudo um pouquinho mais sofisticado. Mas na raiz da competição, claro. a gente é bicho. Sim. A gente é muito bicho. Né? Só que é tudo essa coisa mesmo, que uma mulher, o que uma fêmea da nossa espécie procura, o que um macho da nossa espécie procura, muitas vezes, são só evoluções ou aperfeiçoamentos, ou até, né, um pouquinho mais desenvolvido do que
que um macho e uma fêmea de um cachorro, por exemplo, procura, mas é a mesma coisa no final Mas, na das verdade, contas. eles também procuram a mesma coisa. Vai pro mesmo lado, só que é um pouquinho diferente. Na verdade, o que acontece? Todo ser vivo ele tem uma missão na natureza, que é o quê? Perpetuar a sua carga genética. Eu mandei bem. Tu perpetuou já. Tá. Eu sempre falo, né? Eu sei que as minhas filhas são parecidas com as mães, né? Ainda Mas, bem. mas A gente pô, sempre falaram dá- juntos, pau no cu. Não, Mas, é que assim, a ó, gente mas tem a questão é que- o seguinte: as minhas duas filhas são mais bonitas que as mães. E essa é a minha parte, entendeu? Eu deixei elas mais bonitas que as mães. Isso aí é minha, não vem me dizer que não é porque é. Então, na natureza, todo mundo sempre, todo animal vai ser atraído pela carga genética satisfatória que aquele outro indivíduo tem. Então, uma fêmea vai ser atraída por um macho bonito. Isso que nos primórdios do ser humano era a questão Eu vou falar uma palavra feia agora, eu sei que é feia. Anca. Quadris, que era a questão de parideira, né? Perfeito. Isso aí E é continua uma coisa até bicho, hoje. né? Continua até hoje quando tu olha. E reserva energética, né? Pra justamente poder suprir o... E Tô falando Renato? bobagem? Não, tá certo. Não, e Renato, e por que tu acha que tu olha, vamos dizer, quando uma mulher passa na rua e tu vira pra olhar ela? Tu faz isso, Renato? Não. Meu amor, não faço. Tu olha pra bunda da mulher, e aí tem os caras que aqueles que olham, que sempre aquele status, bunda bonita, bunda gostosa. Mas na verdade é o viés esse aí que tu falou do quadril largo, que é sinônimo de boa parideira. Só que tu não tá em sua consciência pensando isso, mas é uma característica primitiva. O problema é mexer, né? Essa é o intercessão do Dadá. E, Rodrigo, me diz uma coisa. E os reinos ali, Monera, Proctotista. Protoctista. Protoctista. Eu acho que eu tenho que começar a botar óculos. Não era reino protozoo antigamente? O Fungi. Sim. Se não era protozoo, por que protozoo também faz... Ei, É só pra complicar a vida da gente. É que nem- Tu saber o nome dos 206 ossos que compõem o nosso corpo e daqui a pouco eles mudam de nome. porra, é que nem assim, ó, você tá falando... Eu sei só o rádio por causa da anteninha aqui, ó. É o único que eu decorei com o dedão. Levanta o dedão ali, esse aqui é o rádio. O número. Húmero e tem a una, Olha aí, rapaz. Não é una, é ulna. 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 que compõe o braço e o antebraço. Agora, olha só, cara, é que nesse sistema digestório. Eu aprendi nos livros da minha irmã, digestivo. porque eu não tive biologia, né? Eu tive que aprender autodidaticamente, sistema digestivo. Aí alguém fala, não, é sistema digestório. Por quê? Olha, cara, mudou a nomenclatura porque, assim, ó, É que nem trompas de falópio, hoje já são tubas uterinas. mas é mais bonito tubas uterinas. Né? É Tubas verdade. uterinas, Eu só lembro do canal deferente. Canal O canal deferente continua deferente. Continua deferente. Não ficou diferente. E é deferente. É deferente. Canal deferente. pessoal de Bagé. Porque ele é de Santa Maria, de Bagé, deferente. E como vocês podem ver, então, biologia a gente tem que estar sempre atualizado, né? Porque tem sempre alguma coisinha mudando. Sempre tem um filho da puta que vai lá e muda o nome. Por quê? Porque tava afim. Aí só pra complicar. Eu tive uma cadeira na faculdade de filologia românica, que mostra toda a formação das palavras, né? Cara, chega uma hora ali que tu vê que o filho da puta resolveu cortar, botar. Então, quando o Brasil tinha aquela botar. coisa que o francês era a língua, né, bonita, né? Começaram a botar acento pra tudo quanto é lado, cara. Não se tinha essas coisas. Mas então vamos aos reinos dos seres vivos? Cara, pois é, não vamos falar sobre isso aí. De uma hora outra a gente conversa sobre isso aí. Mas enfim, manda a brasa aí sobre os seres vivos, Tá. então. Primeiramente, a gente já definiu, né, que para ser considerado ser vivo tem que ter a unidade básica da vida. E atividade cerebral. Tá, tudo bem. Nós temos a questão dos domínios, tá, que compõem esses 5 reinos. Os domínios, eles têm o domínio árquea, o domínio bactéria e o domínio eucária, tá? Domínio árquea e domínio bactéria vai contemplar os representantes ali dentro do reino Monera. Tá? Reino Monera vai ser representado então por bactérias, vai ser representado por árqueas, vai ser representado pelas algas azuis, mais conhecidas também como cianobactérias. Peraí. Que na prova vai ser preto e branco. Exato, só pra saber. Bactéria, Árquea? árquea. Tinha outro nome antigamente isso aí? Não, é árquea mesmo. Árquea mesmo. E os algas azuis. Não, vamos de novo. Cianobactérias. Cianobactéria. Ciano, porque ciano, Sim, ciano é a cor azul na tua impressora, chama ciano. Esse aí que tu tá falando, Que na tá? prova é preto e branco. Nós temos o domínio, árquea e bactéria. Ponto. Tá? Aí nós temos o domínio eucária.
Eucária te lembra a palavra eucarionte. Eucarionte é todo aquele organismo possuidor de núcleo, possuidor de carioteca. Verdade, carioteca, tá? Tem que saber latim pra fazer essas Com porra. certeza. Então, por exemplo, reino protoctista, reino fungi, reino planti, reino animalia. Plant é que a gente escreve plantae, tá? Que é a mesma coisa que latim, vegetal. Plantar, Musgo. planté, Isso. fala Samambaia. planté, plantes. Isso. Então, Eucária vai contemplar os outros 4 reinos. E o Árquea e o domínio bactéria contemplam só um reino, que é o reino Monera. Dentro do reino Monera, bactérias heterotróficas, lembra da nutrição? Elas dependem de matéria orgânica para se nutrir. Então, isso. Então, automaticamente vai acontecer o quê? Elas vão decompor matéria orgânica, que pode ser viva ou pode ser morta. Se for morta, que bom, reciclagem de nutrientes na natureza. Perfeito. Se for matéria orgânica viva, doenças. Aí que depois a gente dá mais um foco nisso aí, tá? As árqueas, elas são consideradas bactérias primitivas, tá? Que vivem, por exemplo, em regiões extremas. Ou seja, lá no fundo do oceano, uma pressão do caramba e uma temperatura absurda, elas estão lá. Tá lá o bicho. Tá lá o bicho, tá? Como é que é o nome daquele que é tipo que até aparece no... O que vive em É um cachorro, né? Cachorro... que vive em condições extremas. Até aparece um no bichinho ali, Homem-Formiga. Tardígrado. Tá, isso. Tardígrado. Aham. Os tardígrados, Tá, Esses são os esse aí. bichinhos que sobrevivem em condições extremas. Isto. E são bactérias. Não, o que eles são? Não, eles estão mais pro Que, grupo parece um ali cachorrinho. Isto, Ele tá mais pro grupo de artrópode, cara. Artrópode, né? Mas ainda É não, aqui, ó, não tem relacionado com artrópodes, popularmente são conhecidos como urso d'água. Sabia que tinha um bicho. Mas eles não estão uma classificação muito fiel ainda, tá? Parecidos, tá? Mas não muito fiel. Tá, então continuando. Dentro ali no reino Monera, então, que contempla esses 2 domínios, tá? Todos os organismos, eles são unicelulares. Não precisamos dizer o que seja. 2. Porra. Só vai dar uma sacaneada, o cara nota 2. Porra! Todos os representantes... Caneta azul. Só pra dar uma Que é preta, viu? Nem é preta, viu, Zé? Fica Todos- com caneta azul. Todos os representantes também são procariontes. Procarionte, tá? Pro é antes, né? E carionte é a questão da carioteca. Então, eles não são possuidores de núcleo. Eles apresentam o material genético deles disperso no citoplasma da sua única célula. Olha que bagunça. É tudo solto ali. Não, é bem ajeitadinho, é bem direitinho. Nós temos dentro deste reino, então, os organismos que são heterótrofos, as bactérias que a gente comentou, e a gente tem também os autótrofos, que aí contemplamos as algas azuis, extremamente importantes para a renovação do ar na Terra. Por Essas quê? sim que são o pulmão do mundo. Com certeza, tá? Porque a taxa de fotossíntese delas é gigantesca. Ou seja, elas estão produzindo oxigênio, consumindo gás carbônico. E a taxa de respiração delas, que ocorreria durante a noite, é uma taxa bem menor do que a taxa fotossintética. Já as árvores, já a floresta amazônica, que todo mundo defende como sendo o pulmão do mundo, na verdade não é, porque tudo que é produzido durante a noite... produzido durante o dia é consumido durante a noite. Essa é o intertenção no Dada. Tá, dando sequência depois no reino protoctista, a gente tem... Antigo protozoa. Antigo protozoa, nós temos os famosos protozoários, tá? O que nos traz de interessante com relação ao protozoário? A gente até falou de num último podcast que eu gravei, que era aquele sobre transplantes, né? O mais famoso de todos é a doença de Chagas. Trypanosoma cruzi. Isso mesmo. Não vamos... Tem Dá a pausa aí e vai ouvir lá. Tem protozoário bonzinho também ou é tudo filha das putas, protozoário? Não, o que vai nos interessar com relação a eles são os causadores de doenças, né? São filha das putas mesmo. Então, protozoário bonzinho não interessa aqui. E aí a gente está entrando no ramo da microbiologia, né? Que é o ramo dos patógenos. Então, dentro desse aí, a gente tem as doenças que são causadas por protozoários. Vamos citar algumas que são importantes, então, para vocês. Toxoplasmose. Tá? Tem gato em casa? Pois é. Aí tá errado, né, Duda? Toma. Não, na verdade, o que acontece? Tem uma coisa que todo gato tem toxoplasmose. Não é verdade. Não, claro que não, mas tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, com certeza, principalmente mulheres gestantes, tá? Mas assim, ó, não é somente ele o único transmissor, então, do protozoário causador da doença. Nós temos também a transmissão dele ocorrendo por vegetais. Tipo assim, vegetais... O gato mijando no vegetal, culpa é do gato. As fezes. Na verdade, assim, ó... Pior ainda, cagou no vegetal. Uma salada.
Uma salada de alface, sei lá, tu só vai comer na tua casa. Uma mulher gestante só vai comer em casa porque sabe que Exatamente. foi realmente bem lavado. Um tomate, alguma coisa assim. Coisa crua também não se come, né? Isso, nada, por exemplo, salame, essas coisas assim que não teve cozimento, nem pensar. E, obviamente, um dos grandes vilões da toxoplasmose transmitida, que ninguém sabe, são roedores. Então, aquelas crianças que tiveram hamster na sua infância... Hamster é legal, né? Tu tá pegando apego pelo bichinho e ele já morreu. Tá? O ciclo de vida dele é curto. A minha filha, a Júlia, tinha a Violeta. Chamava ela vinha. Ela chamava Violeta e ela saía. E a Violeta durou 3 meses. Não, cara, eu não lembro quanto ela durou, mas não foi um pouquinho, não. 6 meses. Porra, não foi, cara. Então, vamos lá. Citando doenças. Leishmaniose, tá? Que é transmitida através de picada de mosquito. O que a toxoplasmose faz na pessoa? A toxoplasmose, a grande maioria das pessoas não vai acarretar nada demais. Tu nem vai saber que tu já teve contato com o protozoário causador. O teu próprio organismo vai preparar as defesas imunológicas e vai acabar com o protozoário. Aí tu vai lá fazer um examezinho de sangue, no teu exame de sangue, específico, né? Vai dar lá no toxoplasma positivo. Significa que tu já entrou em contato com um protozoário chamado de Toxoplasma gondii, tá? Mas pode algumas pessoas ter uma forma mais, vamos dizer, mais agressiva, que pode levar a problemas de visão, inclusive levando a criatura até a cegueira. E o grande risco tem numa mulher durante a gestação, está adquirindo então o protozoário e, em consequência disso, vir a trazer más formações para a criança. É o grande risco que tem. Então falamos em toxoplasmose, falamos em leishmaniose, falamos em doença de Chagas, tá? O Trypanosoma cruzi, e também tem o Trichomonas vaginalis, que é um protozoário que é uma IST, que é transmitido via sexual também. Eu imaginei pelo vaginalis. O epiteto específico ele diz tudo, né? Essa é o interpretação do Dada. Seguindo então na nossa viagem pelos reinos dos seres vivos, aí depois a gente tem o reino fungi, e deixar bem claro assim, ó, que inclusive alguns livros ainda relatavam isso há, sei lá, 4 décadas atrás. Eles falavam, por exemplo, do reino fungi pertencendo ao reino das plantas, mas deixar bem claro que nenhum fungo faz fotossíntese. Os fungos, eles são aclorofilados, tá? Então, ou seja, eles não têm clorofila para poder, então, e também não tem cloroplasto, que seria a organela citoplasmática responsável por fabricar, então, os nutrientes, por exemplo, para um vegetal ou para todos aqueles que são fotossintetizantes. Os fungos são heterótrofos, todos eles têm digestão extracorpórea. O que significa isso? Eles secretam enzima e depois eles vão fazer a absorção. O corpo deles é sempre formado, então, por hifas, e o conjunto de hifas forma o que a gente chama de micélio. Importante também de fungo a gente sempre enfatizar a reserva energética deles, que é igual ao de seres humanos. A gente armazena na forma de glicogênio. E eles da mesma forma. Essa é o interpretação do Dada. Reino plantae. Aí vamos entrar no grande parêntese na classificação das plantas, e isso pode ser importante para uma prova. O que eu acredito sempre em questões relativas à botânica? Sempre reprodução de planta. É o que eles amam. Ou até usando alguma questão sobre polinização, algo do tipo. E aí é importante saber essa classificação para não cometer alguns equívocos. A gente tem 2 grupos, tá? O grupo das criptógamas e o grupo das fanerógamas. Criptógamas, aquelas plantas que não apresentam sementes. E fanerógamas, todas as que são possuidoras de sementes. Dentre as criptógamas, a gente tem o grupo das briófitas e pteridófitas. Qual a diferença entre as duas? Nós temos uma de grande porte, que são as pteridófitas, e de pequeno porte, que são as briófitas. Vamos desenhar quem é quem. Briófitas, musgos. Tá? Por que eles são de pequeno porte? Porque eles não têm vasos condutores. Não tendo vasos condutores, obrigatoriamente eles têm que ter uma estatura pequena para que eu faça com que a seiva, por exemplo, que eles estão absorvendo, que eles estão produzindo, seja conduzida para toda a planta. E isso vai acontecer célula a célula num processo chamado de difusão. Que aí depois acho que vocês podem explorar também de transportes lá na questão de citologia. As pteridófitas já vão ter... Eu pensei nisso. Desculpa. As pteridófitas é a famosa samambaia, o xaxim, né? Que o pessoal fala. O xaxim é importante saber que ele pertence às pteridófitas porque estão ameaçados de extinção pelo corte deles. Antigamente, para fazer os vasos de xaxim, para armazenar dentro dele uma outra pteridófita que era a samambaia. Hoje em dia o xaxim está proibido, né? Está proibido, eles usam fibra de coco, substituindo. E também, obviamente, o corte dos xaxins para plantação, para monocultura.
Tá? Então, as pteridófitas já vão ter um porte maior, justamente por terem vasos condutores, chamados de floema e xilema. Isso aí, Pinheiro. Tá? Lembrando que o xilema conduz a seiva bruta e o floema conduz a seiva elaborada. Floema, bruta, xilema, elaborada. É isso? Ou eu troquei? Xilema bruta. Xilema, bruta, floema. Então o xilema manda para cima e o floema manda para baixo? Isto. O floema manda em todas as direções, né? Tem que chegar para toda a planta porque tem que nutrir todas as células. Tem que levar glicose para todas as células. Mas basicamente o xilema ele puxa de baixo, né? O xilema ele fica bem centralizado. Quando tu corta uma lenha, aquele halo central que fica bem no centro, aquele é o xilema. Tá? E aí tu tem na periferia de todo o xilema, tu vai ter o floema, então, para conduzir a seiva elaborada. Por isso quando o cara tá cortando grama, assim, às vezes arrebenta a casca, o cara tá lá cortando grama errado, aí o cara vai lá e começa a machucar a árvore, a plantinha ali, o cara tá ferrando todo o xilema da planta, o floema da planta. Sim. E tá matando a planta. Sim, na verdade. Consequência. Os caras, inclusive, fazem uma técnica chamada de anéis de Malpighi, em que eles fazem um estrangulamento da região do floema para matar a planta. Ou também fazer algumas técnicas para produzir frutos mais saborosos através desse procedimento. Tá, então nós temos as pteridófitas com essa particularidade. Nenhuma das duas dentro das criptógamas vão apresentar, por exemplo, flores, vão apresentar frutos ou vão apresentar sementes que a gente tinha mencionado. No grupo, então, das fanerógamas, a gente vai ter gimnospermas e angiospermas. Criptógama não tem semente. Na criptógama não tem semente. Isto, e as fanerógamas apresentarão semente. Diferença clássica de gimnosperma para angiosperma. Vamos ilustrar quem é quem. Gimnosperma, o pinheiro. Tá? Angiosperma, toda aquela planta, que a maioria delas, 80% das plantas são angiospermas. Tá? Toda aquela planta que apresenta flores vistosas e também vai apresentar fruto, que a anterior que eu mencionei não vai. Então, por exemplo, um pinheiro. Tu tem lá a pinha. Tá? A pinha é chamada de estróbilo feminino ou cone feminino. E o pinhão que ela está carregando ali são as sementes. Tu tá vendo que não tem um fruto envolvendo tudo aquilo ali. Já numa angiosperma, tu vai ter o quê? Aí tem toda uma complexidade, como eu falei, a importância da reprodução de planta no Enem. E aí eles gostam muito de, no caso, as angiospermas. Por quê? Tu vai ter a questão do pólen, que vai carregar a parte masculina, tá? E tu vai ter na planta a outra flor, ou uma flor hermafrodita com a parte feminina. Desse encontro amoroso, vamos dizer assim, do encontro de gametas, tu vai ter a formação da semente. A semente é o quê? Um óvulo que foi fecundado. E o ovário, que estava guardando este óvulo, ele vai se desenvolver, formando então a estrutura fruto. Que aí tem toda a classificação de frutos, frutos secos, carnosos, fruto drupa, baga, e aí a gente pode viajar bastante. Eu tenho lance, assim, temos a minha sogra, ela tem uma composteira no sul de casa, e ela botava ali a semente de mamão e coisa e tal. E uma hora começou a crescer um pé de mamão gigante. Só que o mamão não era bom, porque parece que era mamão macho, se eu não me engano, que não é o bom. Tem um lance assim que... Olha, na verdade, por ter o fruto, só pode ser fêmea, porque já que se trata do desenvolvimento do ovário, não poderia ser um macho. Mas tinha um lance assim, que o mamão não era bom, aquele ali, porque não tinha uma cruza. Tem isso também, às vezes, o fruto não ser o... Na verdade, a gente tem a maioria das flores chamadas de hermafroditas, né? São chamadas de perfeitas. A maioria das angiospermas são hermafroditas. E elas podem ter diferentes estágios de maturação, tá? Na verdade, assim, ó, desse mamão aí pode ter sido que não tinha uma variedade genética satisfatória, por isso que não produzia, então, frutos tão bons. Voltando somente ali no grupo das criptógamas, lembrando que eles gostam muito de perguntar com relação a criptógamas e fanerógamas, não, desculpem, a criptógamas, briófitas e pteridófitas, o que é fase duradoura em cada uma delas. Tá? Aí lembrar que briófita, fase duradoura é chamada de gametofítica, tá? Já em pteridófitas a fase duradoura é chamada de esporofítica, que é a fase que mais ficam. Tá? Por exemplo, uma samambaia, que a fase esporofítica é a mais duradoura, é aquela que vocês estão enxergando a folha e embaixo da folha tem a estrutura chamada de soros, que é aqueles pontinhos marrons ou pretos, dependendo da espécie. Que é a fase, então, produtora de esporos, por isso que é a fase mais duradoura. Samambaia. Tem samambaia em casa? Não. Eu tava até pensando que faz tempo que eu não vejo uma samambaia. Mãe tinha samambaia em casa, adorava samambaia. O legal é que eu me desaté a falar aqui, eles ficaram parados só me olhando, parecia que eu tava falando em aramaico. Não, eu fiquei me imaginando, me lembrando, eu me esqueci o nome da minha professora de biologia, eu fiquei me lembrando, assim, daquele monte de nome.
Porque eu só ficava olhando e falei, eu não tive isso. Eu lembro assim, falando em samambaia, quando eu era pequeno, né, o pessoal falava assim, não, tu não pode ter samambaia no quarto, porque a samambaia te rouba o oxigênio. Já ouviu essa? Na verdade, então tu não dorme uma pessoa do teu lado, tá roubando oxigênio da mesma forma. Tu não vai ter uma floresta dentro do teu quarto hermeticamente fechado. Aí sim, pode ter processo de asfixia, claro. Tá lá aquela floresta toda consumindo oxigênio junto contigo. Essa é o intertestando Dada. Tá, e continuando, a gente entra então no reino Animalia, tá? Que vai contemplar todos os invertebrados e todos os vertebrados. Em vertebrados a gente tem 8 filos diferentes e depois dos vertebrados a gente tem 5. Tá? Invertebrado que não tem ossinho. Tá. Isso, caixa craniana e coluna vertebral. Achei que era só ossinho. Só ossinho. Não tem ossinho. Na verdade, bom, pode até entrar nesse contexto aí de não ter ossos, né? Mas, na verdade, o conceito mais clássico é a gente dizer que não são possuidores de coluna vertebral nem de caixa craniana. E aí a gente pode ter aí, vamos dizer, os poríferos. Aí não sei se vocês querem ir citando quem é o representante de porífero. Bob Esponja? Bob Esponja. Os quinidários, antigamente, Duda, pra ti... Ah, não, tu não teve biologia. Selenterados. Quem são os representantes de quinidários? Minhoca? Não, água-viva, anêmona... Hidra, não? Hidra, perfeito. Hidra. Renato assistia essa aula. O Renato tá colando aqui. Não, agora que eu vi aqui. Nós temos depois os plateumintos. Plateuminto. Tá? Plateuminto é aqueles bichos nojentos, né? Vermes em vermes. forma de fita. Tá? Planária. E isto, a planária é uma delas. Ela Tinha um é... episódio do Arquivo X que tinha umas planárias cabulosas, velho, que te ferrava assim no Arquivo X. Mas Tinha. planária é um animal de vida livre, né? Ele não causa nenhum mal e ele tem... Ah, não, os do Arquivo X causam. bom. As porra. Essas planárias, elas são hermafroditas, se reproduzindo sexuada e assexuadamente. É clássico os videozinhos que tem na internet dos caras fatiando uma planária e esperando ela se regenerar e fatiava ela em 3 pedaços e formava 3 planárias diferentes. Aí dentro deste filo, sério? Nunca viram? Não, cara, vou procurar no YouTube. Preciso, quero. Planária, Aí nós temos aí de interesse, então, de saúde, né? Porque o Enem também gosta muito de questões de saúde pública. A gente já gravou um podcast sobre isso. Exatamente. Então, por exemplo... Aliás, é o mais ouvido de todos. Porque tem a minha voz ali. Eu acho. É. Isso que tu era um time. Tu era timidozinho. Hoje eu tô mais solto. Tá mais soltinho. Soltinho. Interesse, então, de saúde pública dentro deste filo, então, dos plateumintos, nós temos as tênias, tênia sólio e tênia saginata, e nós temos também o esquistossoma mansoni. Tá? As doenças, então, são teníase, tá? Que é uma tênia. É uma Teníase. tênia. Uma lombriga. Não, lombriga. No lombriga nós vamos pro próximo filo que a gente já chega Porra, lá. Renato. Foi mal, colei errado. A tênia sólio e a tênia saginata, a gente adquire ela, ganha ela de presente, a famosa solitária. Tá? Que muitas vezes está acompanhada. Solitária. Mas solitária porque ela fica só ela ou às vezes pode ter várias solitárias? Na verdade, ela é chamada de solitária porque ela, exemplo do que a gente falou anteriormente, a planária, ela também é hermafrodita, só que ela é hermafrodita com capacidade de autofecundação. Ela mesma vai se fecundar. Então, a tênia sólio e a tênia saginata... Então, se tu manda ela salsifufu, ela vai mesmo. Vai mesmo, literalmente. Na verdade, ela vai trocar gametas entre as suas proglótides, que a gente chama. Depois a gente entra nesse mérito. Então, assim, ó, a tênia sólio e a tênia saginata tu adquire através da ingestão de carne crua contaminada, tá? Com cisticercos, tá? O que são cisticercos? Seria o verme encistado no músculo desses animais, que é o porco e a vaca, tá? Tipo ovinho, tipo ovinho, dá pra dizer assim, traduzindo. Não é o ovinho. Que é o cistinho? O cisto seria o verme ali encapsulado, vamos dizer assim, tá? Aí sim, se tu ingerir o ovo... Aí tu vai desenvolver a doença que seria do hospedeiro intermediário, que seria do porco e da vaca. Tu vai ter o cisticerco. Então, por exemplo, como é que tu ingere o ovo? Tu vai ingerir através de algum alimento contaminado, ou através de água contaminada, ou até por falta de higiene. Aí ele vai ter no teu músculo, o seu cistinho. Esse cistinho pode se Mas instalar. se alguém te comer, se fodeu. E ainda tem que estar crua a carne. No caso, vai estar cru. Tem que ser um canibal porco. Na verdade, aí o que tem o agravante disso aí? Esse cisto pode se localizar em qualquer musculatura do corpo, mas pode vir para os globos oculares, causando cegueira, ou pode ir para o cérebro, causando uma doença famosíssima que é chamada de neurocisticercose. Tá? E entrando ainda, a última doença, então, de plateumintos, a gente tem o esquistossoma mansoni, a doença famosa esquistossomose, tá? Ou barriga d'água, doença do caramujo.
Tá? O que acontece nesse caso? A gente tem que ter um hospedeiro intermediário obrigatoriamente, como também era dos anteriores citados. O hospedeiro intermediário é o caramujo. O hospedeiro definitivo, ser humano. Nós temos, então, questões de falta de saneamento básico. Então, literalmente, o cara foi lá fazer o seu número 2 no meio do mato, atrás de uma moita. As fezes desse cara foram varridas, sei lá, pelas intempéries, pela chuva e vento, levando até um laguinho, um recurso hídrico. Deste ovo é liberada uma larva, e ela tem um nome específico chamado de miracídio. Miracídio é uma larva ciliada, vai sair nadando, encontrando o caramujo. Se não encontrou o caramujo, morreu, deu pra bola, não vai completar ciclo. Encontrou o caramujo, penetração ativa no caramujo, reprodução assexuada nele, formando uma outra larva chamada de cercária. Miracídio a primeira, cercária a segunda. E aí essa larva tem capacidade de penetração ativa na nossa pele, não precisa lesão, não precisa ser através de mucosa, penetração ativa. E aí a instalação da doença barriga d'água ou esquistossomose. Penetração ativa. Tocou, entrou. Tem uma frase que usam em Minas Gerais porque ela tem muita incidência: se nadou e coçou, é porque pegou. Tem um quadro do Portinari, Os Retirantes, já viu esse quadro? É uma imagem bem... Tem a fazer criança do lado ali, ela tem uma barriga d'água, mas tipo uma pança d'água. Aquele quadro é bem forte, né? O que tu mais vê de crianças subnutridas, às vezes é com aquele baita barrigão, né? E Sim. aquilo ali, obviamente, é verminose, Porque né? provavelmente aquela criança vive num lugar que propicia isso, né? Isso. Tá aí a lombriga, hein? Eu quero saber da lombriga. Tá, mas só antes de falar da lombriga, só uma coisa. Solitária é só por causa disso, mas um grupo de solitárias no cara pode ser um grupo de acompanhados, assim, o cara pode ter infestado de solitária? Não. É uma só. É uma só, até porque se tu pegasse uma outra, ela tá ali no teu intestino delgado se alimentando de tudo que tu tá ingerindo. Então, se aparecer outra ali, ela iria englobar. Então, não tem. É festa para um só. É solitária mesmo. Solitária mesmo. Chegando a 6 metros de comprimento. Que legal. Uma vez eu vi, eu acho que era solitária. Uma vez eu tava vendo uma... O cara às vezes se perde nessas porcarias, né? Vendo um vídeo de uma colonoscopia no YouTube. Aí te aparecia, mas eu acho que era uma solitária, porque era tipo, a solitária fica tipo uma fita grudada no. Essa é a solitária ou não? Olha, eu já vi alguns vídeos no YouTube, e a maioria sempre de Ascaris lumbricoides, que ele é muito mais incidente na população, né? É quase como se fosse uma fita grudada assim pelo intestino. Pode ser. Mas o Ascaris lumbricoides, que vai ser o próximo filo que a gente vai comentar, ele é mais em forma de minhoca mesmo, assim, em formato cilíndrico. Então, assim, o Ascaris lumbricoides, curiosidade com relação a eles. Eles não são hermafroditas, então eles se reproduzem sexuadamente. Onde é que eles vão se reproduzir? No teu intestino delgado. Que legal! Alguém tem... Sempre alguém arruma um lugar pra transar, entendeu? E assim, uma pessoa contaminada por ascaridíase, que é o nome da doença, né? Ela elimina diariamente, assim, só a bagatela de 200 mil ovos do verme. Que legal! E então essa doença, por ter essa distribuição tão gigantesca, pessoal, ela acomete 70% da população mundial. Por isso que todo ano o cara tem que ir na farmácia comprar aquele... Albendazol. O Jump Spectrum. Eu cheguei a tomar licor de cacau, pode ser? Licor de cacau Xavier. Só que expelia, se tivesse alguma coisa ali, tu expelia o bicho inteiro. Esse remédio aí, o outro ele desmancha. Não, Renato, todos eles tu não vai... Assim, tu vai enxergar algum bichinho nas tuas fezes, a não ser o caso que tu esteja, assim, com uma super infestação. Aí sim, tu vai eliminar pelas fezes, inclusive tu pode até eliminar pelas vias aéreas também. Tá, Cutucou o bichinho, que legal. Tá aqui uma lombriga. o que não é muito legal. Não é massa. Que nojo, mano. Merda. Então tem uma distribuição muito grande. A contaminação ocorre por água, ocorre por alimento. Tem uma caca no teu nariz, aí começa a mexer assim a caca, começa a... As criaturas espirrando e soltando ascas. Porra, velho. Mas é assim, é o mais distribuído, é o que mais pode vir, mas não é a única doença, então, que a gente tem dentro deste filo, né, nemateuminto. E lembrando que os nemateumintos são os primeiros a apresentar tubo digestório completo, tá? Na sequência, então, digestório completo é tipo boquinha e anuzinho? Isto, eles são possuidores de protostômio e deuterostômio, que dá origem a esses dois orifícios. Protostômio e... Deuterostômio. Cara, decorar esse monte Que legal, né? A gente reclamando na faculdade de letras, tem que decorar sintagma nominal, sintagma verbal. Você não é nada perto de como é que é protostômio e deuterostômio? Olha só.
Na nossa sequência, Bonito então, nome. a gente- Pterostome, vem cá, contar uma história. Um gurizinho. nós temos o filo dos moluscos. O molusco é todo aquele animal que não é durusco, ou seja, os que são de corpo mole. Lula Molusco. Lula molusco, isso mesmo. A gente tem, então... E o Patrick era o quê? O Patrick a gente ainda não chegou lá. Não chegamos ainda Não no Patrick? chegamos ainda no Droga. Patrick. É. Patrick é o último filo que nós vamos falar hoje. Dos invertebrados, obviamente. Nós temos, então, neles a importância que nós temos. Todos são possuidores de concha calcária? Não. Nós temos alguns que têm concha interna e os que não apresentam. Por exemplo, o polvo, ele não apresenta concha calcária. Por isso que o polvo consegue passar até debaixo de uma porta. Obviamente, se ele estivesse fora d'água. E a lula, ela tem uma concha interna. Diferentemente dos outros representantes que tem o caracol e o caramujo, inclusive a ostra e o mexilhão, que tem a concha bem aparente e bem visível. A lula tem uma concha interna, como assim? A lula tem uma concha interna, a parte da cabeça dela tem uma concha lá dentro, que a protege, por exemplo, de predadores. É tipo como se fosse o nosso crânio, vamos botar assim. Como se fosse, na verdade, todos esses animais, por eles terem o corpo mole, eles se tornaram na natureza assim, ó, predados por tudo. Então todo mundo quer inclusive nós, né? Quem é que nunca comeu? Eu não. Tipo lá, frutos do mar, não vem lá anéis de lula. Eu gosto. Marisco, essas Cara, coisas. Escargot, cara. Não escargou, não. Eu nunca comi, Eu nem sei provei que uma gostei. vez só. Não. É que o Duda é rico. Não, o Duda não, o Renato é rico. Renato, não, Lula é prato português, meus pais portugueses, Sim. né? Direto. Lula. E as lulas têm a questão de afugentar predadores, que é aquele famoso jato de tinta, e também a questão de poderem mudar de cores, né? Se camuflando bicho com a inteligente pra natureza. cacete, Ele é cara. inteligente O mesmo, povo, cara. principalmente, né? O povo é basicamente só cérebro, né? Lembra da Copa do Mundo, aquela que ele adivinhava os resultados? Mas É pega verdade. assim, ó, o povo, a partir do momento que assim, ó, o povo, ele já vi vídeo, né? Os caras botam o povo num pote, Ele abre. enroscam o pote, aí o bicho tá lá dentro, o bicho consegue desenroscar Ele o abre, pote ele abre. e sair. O bicho é puro cérebro. Tá, o que tem de importância com relação a moluscos, assim, que eles podem cobrar alguma coisa de classificação? Aí a gente tem os bivalves, que é o marisco, o mexilhão. Por que esses aí são importantes? Porque eles são filtradores. E se tu tem um ambiente contaminado por alguma coisa, eles estão absorvendo. E automaticamente eles estão lançando essas toxinas que eles absorveram da água para quem está se alimentando deles. Aí o pessoal sabe muito quando ele come aquela sopa de marisco e depois tem aquela noite de rei. Por quê? Porque o animal filtrador provavelmente absorveu matéria orgânica de um local poluído e aí tu tá ali consumindo junto. Tem também o grupo dos gastrópodes, tá? Que significa aqueles que... Gastro significa ventre, tá? E pode significa pés, embora eles não tenham pés, tá? Os gastrópodes é a lesma, o caracol e o caramujo. E depois o grupo dos cefalópodes. Céfalo, cabeça, e podes, o equivalente a pés, que aí são os que têm cabeça e tentáculos, que entra o náutilo, entra a lula e o polvo. Esse grupo, pessoal, dependendo do local em que eles vivem, o habitat deles, eles podem ter respiração que pode ser branquial ou pode ser pulmonar. Aí terrestre ou aquático, no caso. Na nossa sequência... Peraí. Pulmonar? Pulmão. Claro, não é um pulmão ultra mega desenvolvido, mas já apresenta uma respiraçãozinha pulmonar. Interessante. E o resto anterior, todo que a gente vinha comentando aqui, era tudo respiração por difusão. Por exemplo, qual desses bichos aí vai ter uma respiração pulmonar? Oi? Qual desses bichos aí vai ter respiração pulmonar? Os que são terrestres, por exemplo, um caramujo. Caramujo. Uhum. Uma lesma. A lesma, ela tem... Assim, ó, tu tem que pensar também o seguinte, o pulmãozinho deles é rudimentar, né? E então, automaticamente, eles têm que compensar isso aí, que nem anfíbio. Compensa essa respiração através da pele, chamada de respiração cutânea. Isso que é nojento. Na verdade, quando tu faz aquela... Toda criança fez isso, né? Com aquela maldade de colocar sal e a lesma... Eu nunca fiz isso. O que tu faz ali? Fala a verdade. Não, nunca fiz isso. Essa maldade eu nunca É que fiz, agora não. dá pra ver no YouTube. Antes falavam pra ti, é legal. Aí tu ia lá que nem um idiota e viu o bicho borbulhando e tu ficava com pena, mas já era tarde. Não, nunca fiz Retirava isso. toda a água do bicho, né? Pior que eu Esse não, é... nunca fiz. No Na sapo funciona verdade, também, né? acontece fazer? duas coisas ali. Tu tá matando o animal por asfixia, a respiração dele tá sendo pela pele, e tu também tá fazendo que ocorra o processo de osmose. Osmose é a passagem de água vamos dizer, do meio hipertônico para o meio hipotônico. Coitado do bicho. Então, é isso aí que acontecia. Essa é o intertestando Dada. Na nossa sequência, a gente tem o filo dos artrópodes. Esse tu sabe o que é, Renato?
Artrópodes. Não. Podes? Pera. Isto. E Mano. artro vem de articulação. Todos aqueles que apresentam pés ou patas articuladas. E aí a gente tem os equívocos que as pessoas cometem, né? Aranha é artrópode, beleza, pertence ao filo artrópode. Mas não, dentro do filo artrópode, eu tenho 5 classes distintas. É muita E coisa. esses- Muita coisa. Isso eu sei lendo do gibi, porque, por exemplo, o seu inseto pro Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha tá errado. Ele é um aracnídeo. Ele é um aracnídeo. A classe dele é aracnida. E existe a classe insecta, tá? Herói. Assim, ó, diferenças então clássicas, as 5 classes que nós temos. Classe insecta, corpo dividido sempre em 3 partes, cabeça, tórax e abdômen. Nós temos esses representantes sempre com 3 pares de patas, que dá 6, se ele não tiver perdido uma. Eles vão ter sempre as patas e asas, quando houver asas, inseridas todas elas na cavidade torácica. Respiração de inseto é traqueal, tá? Através de traqueias. Eles têm sistema circulatório aberto, eles não têm vasos sanguíneos. Então também é célula-célula, difusão. Isso aqui é uma coisa nojenta. Não é. E insetos têm mais uma particularidade, eles têm um parzinho de antenas. Com relação às asas que eu comentei, eles podem ter 2, podem ter 4 ou podem ter nenhuma. Tá? Aliás, inseto, guris, é o grupo mais bem adaptado que existe na face da Terra, sem dúvida alguma. Tá? Eles conquistam todo tipo de ambiente, só não vai ter onde estiver muito frio. Tá? Aracnídeos, então, todas as aranhas, escorpiões, ácaros, inclusive o cravo que tem na cara das pessoas é um aracnídeo. Quando eu li isso, eu fiquei de cara. Que bosta. Eu costumo separar aranha entre 2 tipos, nessas areias de casa, assim, quando tem areia em casa, tá, entre 2 categorias, a que tu chuta e a que tu pisa, né, dependendo do tamanho. Lá em casa já peguei várias vezes que tu chuta, sabe? Mas aranha é importante, né? Porque elas... Aliás, todo... Eu tento não matar, cara, mas Eu depois... também, mas dentro de casa é não, foda, depois... né? Mas depois, com criança... É que depende, tu tem Pelotas, por exemplo, uma incidência muito grande de aranha marrom, né? E ela é perigosa. A aranha marrom, ela embora não seja uma aranha agressiva, ela quando for apertada por tá colocando uma roupa e ela tá ali no meio, a picada dela causa, obviamente, necrose no local ali, né? Por causa das enzimas digestivas e pode trazer problemas, inclusive, renais. Então, se for uma criança, pode se agravar bastante. Lá onde eu moro, né, onde a gente mora lá, tem agora faz um tempo que eu não vi aquela aranha tigre, aquela aranha que tem várias aranhazinhas Isso mesmo. na barriguinha que, que troço asqueroso. Tu experimenta matar aquilo, vontade que der de tu, sei lá, queimar a casa. Jogar sal em cima. Porra, não, vontade de botar fogo na casa, velho. Aquilo é um inferno, que monte de aranhazinha, por tudo que ela... Então, características de aracnídeos, tá, guris? A classe aracnida pertencente ao filo artrópode. Todos eles apresentam, então, 4 pares de patas, tá? Total de 8. Não apresentam antenas, não apresentam asas. A aranha não voa, embora ela possa se dispersar através da sua teia, tá? Parênteses. Por exemplo, baba de boi. Baba de boi é dispersão. É aranhazinha, né? Aranhazinhas, É tudo aranhazinha. Tudo aranhazinha. Até porque a aranha não tem cuidado parental. Se a filhotinha ficar perto da mãe, a mãe vai comer. Então, vaza, pega a tua teiazinha e vai para... Ela então, lança aquela teia... naquela época do ano, aquela do espécie ali está se dispersando através do vento. E aí a gente tem aquela estação do ano assim, baba de boi para tudo quanto é lado. É dispersão de aranha. É tudo aranhazinha. Tudo Pra aranhazinha. não ser comida. Respiração, pulmotraqueal. Tá? Outra particularidade, eu já comentei, não tem antenas e não apresentam asas. Corpo dividido em 2 partes, céfalo-tórax e abdômen. O que é um céfalo-tórax? Uma fusão de cabeça com tórax. Que vai estar presente na próxima classe, então, a terceira que a gente fala, que é a classe crustácea. Aí vai ter ali a lagosta, o siri, o caranguejo, o camarão e por aí vai. Esses representantes, então, Isso também... é bom de comer. O seu siriguejo. Isso é bom de comer. Isso. É o seu siriguejo agora. Esses aí apresentam 2 pares de antenas, tá? Eles têm a questão também do número de patas, que é 5 pares ou acima disso, tá? Aquela história de que cabeça de camarão, aquilo é real? Aquilo é real, tá? Porque ele tem ali a questão da excreção dele, é perto da cabeça ali mesmo. Isso é um erro de engenharia brutal, né? Deu certo? Não deu? Porra, Deus!
A Tem um seleção Porta dos Fundos natural que mostra vai. isso, não é? Porra, Deus, Que eles de estão engenharia. fazendo os bichos, né? Muito engraçado. O Aí- ornitorrinco sempre se fode. É o sempre que se Mas fode. se tu for olhar uma topeira, tu olhar o ornitorrinco, tu olhar esses bichos bizarros, pô, tu vê que a seleção natural levou aquilo ali, né? Então é bem complexo. Pô, a seleção natural do camarão, então que droga, né? Literalmente que merda. Então, e dando sequência, nós temos os últimos dois grupos, então as últimas duas classes, que não são importantes assim, que as mais batidas sempre são essas aí, tá? Mas temos os quilópodos e os diplópodos. Quilópodos é a famosa centopeia. E os diplópodos são, o pessoal não conhece muito, o embuá, tá? Também chamado de piolho de cobra. Piolho de cobra. O piolho de cobra é como se fosse uma centopeia mais gordinha, não é? Não, pelo contrário, é bem menor. Tá, mas a foto dela ela parece mais altinha. Se assim. tu olhar pra ela, assim, ó, ela tem o corpo inteiro do mesmo formato. Tu não consegue diferenciar, por exemplo, o que é cabeça e o que é tronco ali. Tu não consegue ver. Na centopeia tu já consegue, às vezes até com uma confusãozinha de parte Centopeia anterior. é a mesma coisa que lacraia? Sim. É aquela Vai, que pega. lacraia. E aquela que a picadinha dói pra cacete, né? É Isso. perigosa, né? E Na perigosa. verdade, todo mundo fala da questão de veneno delas, tá? Só dizer, centopeias e lacraias são venenosas e o embuá é herbívoro, tá? Que é o da classe diplópoda, não tem qualquer tipo de veneno, ele é herbívoro, tá? Não precisa de veneno para matar a planta, para comer a planta, para predar. A lacraia mesmo, lá no onde a gente mora tem, sempre tinha uma no banheiro mesmo, ela é apavorada. Aí é que tá. Aí sabe? tu lembrou da música. Vai, lacraia, vai, Não, lacraia. tem bicho que eu fico com pena de matar. Por exemplo, esses tempos tinha uma lacraia na parede do lado de fora e cara, tu observa aquele bicho se mexendo, é muito foda, cara. A Na engenharia, verdade, ele é, não, e a ele cara, é imponente, né, cara? É muito legal. Aí, só que tá dentro de casa, puta merda. Aí tive que fritar ela com aquela raquete, sabe? Fritei o bichinho com a raquete. Depois vem falar que eu joguei sal na lesma. Pô, Mas a lema tava lá te fazendo mal nenhum. claro, A entre lacraia- morrer asfixiado e morrer eletrocutado. Maninho, a lacraia eletrocutado. tava lá, tua mulher, tu imagina tua filha sai do banheiro lá, sai do banho, pisa ali, a lacraia vai lá e pica o pezinho da tua filha. Pô, é a mesma coisa. Tá, e a centopeia, ela não tem, assim, o veneno dela ela é predadora, ela caça insetos, tá? Ela se alimenta de insetos, então o veneno dela é para inseto. E não aquela vai- regra, né? Quanto menor, mais forte o veneno. Por exemplo, a aranha vale essa regra, não vale? Não literalmente, tá? Nós Escorpião temos... vale. Cara, os escorpiões mais perigosos que a gente tem aqui no Brasil é do gênero Titius, tá? Que é o famoso escorpião amarelo e que também pode ter uma variação do escorpião marrom. Aquele que é todo preto, que aparece no teu condomínio, aquele preto, claro, toda picada de escorpião é extremamente dolorosa. Já apareceu condomínio, já apareceu escorpião lá? Sim, senhor. Mas Caraca, é, eu o que nunca é o que tem muito no Uruguai, é o preto, né? É, o preto, E eu ia a me cagar de medo desse picada escorpião. dolorosa pra E caramba, ele é mas pequenininho, assim. não é... Mas assim, veneno... Agora, nós temos muitos casos em São Paulo e no Paraná do escorpião do gênero Titius. Ele tem aqui, É o aqui na vermelhinho? nossa região. Não, é o amarelo. Ou Amarelo. amarronzado, tá? Aí sim, esses aí são perigosos. E assim, ó, aranhas, por exemplo, que é a grande preocupação, já que a gente está falando de aracnídeos. A gente tem além da aranha marrom, que a gente comentou. Na região de Pelotas a gente tem outra que é perigosa também, que é a armadeira. A armadeira é super agressiva, né? A armadeira é super agressiva e ela tem uma particularidade, a picada dela causa priapismo. Sério? Tu não sabe o que é Explica, eu priapismo? não sei o que é. Explica, Duda. Paldurecência crônica. Como é que tu sabe isso, louco? Desculpa, tá? essa porra aí. Não. Ele eu até entendo agora. Tu... É porque vem do grego, vem de Pripo, que era o deus grego da fertilidade. Era um dos Não, dos ele deuses da disse aquela hora que ele fertilidade. veio com a quimera e agora ele dá todas as definições. Tá de- ligado? Aqui mas priapismo. Então, Duda- O cara veio com uma paldurecência fenomenal. Dos velhos devem procurar esse troço aí, então. Na Pegar uma armadeira verdade, pra dar guris, assim, tá sendo já pesquisado e para retirar Fazer o remédio o disso. veneno. princípio ativo que tem no veneno da armadeira para fabricar Viagra natural. Aí, particularidade, já que a gente falou de priapismo, falamos de quimera, tem um inseto que o nome dele é efêmera, efemeróptera. Por quê, Duda? Vai ver porque ele morre cedo? Ele tem um ciclo de vida de 24 horas. Olha só. Vê se o Duda sabe tudo, cara, A dessa efêmero, dessa essa aí eu parte. sabia. Podia ter perguntado pra mim. Ou do pau duro eu já não sabia. Então a gente encerra Essa eu não artrópode. sabia, cara. Essa foi a novidade da armadeira. Que eu mesmo, até o pessoal, quando vai
tirar o veneno da armadeira, né? Vai extrair o veneninho dela. O bicho é extremamente furioso, cara. Assim, ó, tu tem que a pessoa vai segurar a armadeira pelas patas. A pessoa pega as patas e puxa todas para trás da aranha para poder segurar. Então a pessoa quando vai ali segurar, ela tem que fazer força, porque o bicho é furioso, assim, a armadeira. Com certeza. Não, e ela é agressiva pra caramba mesmo. Ela ataca até de graça, assim. Tu não precisa se sentir ameaçada pra atacar. E quando ela é ameaçada, ela faz jus ao nome dela, que é a questão da armadeira, porque ela se apoia nas patas, né? Vou procurar esse bicho aí. Tu quer olhar? Não que eu precise pra me armar, entendeu? Mas ainda não. O Renato vai andar com agora uma no armadeira vai bolso. ser outro nome, aranha e armadeira, porque vai armar os caras. Ele vai andar com uma no bolso o tempo todo, só pra garantir. Tá, e aí na sequência a gente tem o filo Annelideos, tá? Os mais famosos de todos, que são hermafroditas, as minhoquinhas, tá? Respiração cutânea. É anelite porque tem anel? Isso, do corpo todo segmentado em anéis, tá? Outros representantes aí dentro, nós temos a sanguessuga e nós temos também os poliquetos, tá? Aí a gente tem 3 classes, que são os aquetos irudíneos, nós temos os oligoquetos e nós temos os poliquetos, que contemplam todos esses animais que a gente citou. Na sequência, nós temos ainda o filo Echinodermata. Agora sim, guris. Derme e pele. Derme e pele. Ah, beleza. chupa, Duda. Equina de cavalo? Não. Não, vem de espinhos no corpo. Aí entra então a estrela do mar, aí entra o Patrick, tá, guris? Agora sim. A estrela do mar, o lírio do mar, a serpente do mar, a bolacha da praia. Já viram uma? Não. Já. Já? Não, o que é isso? É tipo uma bolacha da praia, quase de uma uma... bola. Ela tem o formato de um disco, tá? E aí tu vai ver, ela tem umas bem, coisinhas. tem bem direitinho o desenho da estrela na parte superior e na parte de baixo ela vai, vai ter a característica que é de todo esse grupo, que são os pés ambulacrários. Umas tá? coisinhas branquinhas se mexendo. Isso, assim. que serve para ela se locomover e para outras funções também. Aquele tatuzinho da praia, o que é aquilo? O tatuzinho, a tatuíra, Tatuíra. aquilo ali é um crustáceo. É um crustáceo. Isso. A Maria Clara tem medo. É artrópode, tá? Artrópode. tatuíra, sai correndo. Vamos fazer toda a classificação. Artrópode e crustáceo. Essa é o interseção do Dada. E aí entramos então no grupo dos vertebrados, tá? A importância a gente ter sempre assim, ó, para questões do Enem, é a fisiologia de cada um desses organismos e de forma comparativa. Por exemplo, respiração de todos eles, de peixes, de anfíbios, de répteis, de aves e de mamíferos. Respiração, circulação, digestão, excreção, isso aí é sempre importante, tá? Questão de, por exemplo, do peixe lá, saber que todo peixe, tá, tem as suas exceções, mas quase a imensa totalidade é sempre respiração branquial. Sim. Tá? Saber que um peixe ele tem um coração formado por 2 cavidades. Tem algum peixe que tem a respiração pulmonar? Tem Sim. não é mussum. Caramba. Como é que é o nome? Tem peixes que migram, cara. Eles têm a nadadeira adaptada como se fosse patinha, ele sai caminhando e vai pra ir pro... Eu já vi. Isso aí, inclusive, tá tendo uma praga nos Estados Unidos com relação a esse peixe aí. Eu li uma reportagem que esses peixes aí, eles estão virando praga lá. Tipo, se tu vê esse peixe que é pra matar mesmo, que é pra... E não é pra Pode comer, será? Cara, aqui no Rio Grande do Sul a gente teve um problema que os arrozeiros, né, eles fazem a transposição, eles puxam água ali do Uruguai, por exemplo, um cara que tá ali na fronteira puxa água do Uruguai. E aí houve o quê? Os nossos recursos hídricos têm peixes hoje que não pertenciam à nossa fauna. E aí tu não tem predador para ele. Tu não tendo predador para ele está reproduzindo as ganhas e ele está impactando horrores nos ambientes. Por isso que a questão sempre que Filhos da puta. Sempre que tu colocar uma espécie que não pertence àquele local, tu tem que fazer todo um estudo para ver qual é o dano ecológico que isso iria que causar. nem os hipopótamos lá do Pablo Escobar, que eles faziam, os bichos não tem predadores, os caras estão dando tiro de 12 para ver se mata, porque tu imagina, hipopótamo com ambiente que tem comida à vontade, que é ali na Colômbia, tu imagina, os bichos não é daquele ambiente, não morre de fome, não morre de sede. E curiosidade de hipopótamos matam mais seres humanos, herbívoro, tá? Mata mais seres humanos por ano do que, por exemplo, um leão. Tem mais acidentes, vamos dizer, de ataque de hipopótamo do que de leão. Dando sequência, então, coração dos peixes, sempre lembrar que é de 2 cavidades, tá? Anfíbios com 3 cavidades, répteis com 4 e aves e mamíferos com 4 totalmente separados, lado direito e lado esquerdo. E isso é o que nos confere, pessoal, esses 2 últimos grupos, animais com metabolismo mais, vamos dizer, aproveitável. E automaticamente tu tem animais de sangue quente, aves e mamíferos. Todos os anteriores citados são animais de sangue frio, os que são chamados de pecilotérmicos, tá?
os que têm sangue quente homeotérmicos. Com relação então ao coração, a que a gente falou, anfíbios, tá, com 3 e algumas características deles. Anfíbios têm 2 vidas, uma fase larval, tá, chamada de girino, tá, que é lá o sapinho, a rã, a perereca, não são somente esses, né? Tem a salamandra, que também faz parte. Nós temos, então, 2 vidas. Essa fase larval, que a respiração deles é branquial, e aí a conquista do ambiente terrestre, mas ainda intimamente ligado à água, tá? Por exemplo, eles dependem da água para reprodução. Não tem cópula, tá? A fecundação é externa, mas depende da água para colocar lá os gametinhos para se encontrar. Anfíbios, então, quando tem essa transformação, essa metamorfose, O sapo faz isso, né? o sapo, eles passam a ter respiração pulmonar, mas aí pulmão rudimentar, muito pequeno, e compensação da respiração pela pele. Por isso que eles são animais com a pele ultra vascularizada, tá? E sempre úmida para permitir as trocas gasosas. Os anfíbios, então, eles são... E aí tu tem os grupos, que são os urodelos, os ápodes, tá? E os anuros. Que legal, né? Tem que saber todos esses nomes, né? Então se fuderam, gente. Se fuderam. Se tu tá revisando, beleza. Se tu não sabia disso, se fudeu, né? Mas vai que dá. A não ser que tu Répteis. esteja ouvindo isso em março, né? De 2020 ou 2021. Aí beleza, mas senão se fudeu. Répteis, tá? Não existe réptil que não respire por pulmão. Primeiro passo. Assim como não tem aves que não respiram por pulmão, assim como não tem mamíferos que não respiram por pulmão. Azar que o bicho vive na água. Ele tem que subir e buscar o oxigênio da atmosfera. Ele não vai absorver da água. Foca, golfinho. Todos esses aí são mamíferos. Todos Sim. eles respiram por pulmão. Tem que subir. Jacaré, tartaruga marinha, que são répteis, tá? Embora estejam na água, tem que subir e buscar o ar. Não tenha dúvida disso, tá? Aí a gente tem répteis assim, ó. O que a gente vai dar ênfase? É o primeiro grupo de vertebrados com a conquista definitiva do ambiente terrestre. Embora tenhamos alguns que ainda são aquáticos. Quando mostra a evolução, é sempre o bichinho. É o bichinho que saiu. Ele já se reproduz fora da água, ele já coloca os seus ovos fora da água, porque ele já tem um ovo com uma casca que vai estar permitindo com que o indivíduo, o embrião que está ali, se desenvolva tranquilamente. Tartaruga. Tá? Tartarugas, jacarés, cobras, lagartos, todos esses aí entram nos répteis, tá? Qual é a diferença entre tartaruga, jabuti e cágado? Eu nunca sei. Tartaruga é do mar, o resto não é tartaruga. Né? Não se chama tartaruga. Não, tartaruga marinha. Nós temos, ou não? Não, nós temos tartarugas também de água doce. Tem a tartaruga marinha, tá, ok. Ah, tá, não. Tá, É a do Nós biquinho, temos- aquela que tem nadadeira. Isso, aquela ali é bem adaptada, ela tem, a pata dela é uma nadadeira, tá? Tartaruga marinha É a tartaruga clássica. do E aí Nemo. temos É a tartaruga do Nemo. Isso, nós Sim, temos essa aí N. sim, essa aí tem um amigo meu- um monte de espécies. tem um Tá, mas amigo lá tem no tartaruga cassino que terrestre? Aí tu entra no jabuti. Aí É, o não jabuti. Tá? O jabuti é terrestre. E tem aquelas tartaruguinhas clássicas que é a tartaruga tigre d'água, tá? Que nós temos assim, em lagos, aqui na praça. Com nadadeira também, que é a nadadeirinha também. Ela tem os dedinhos com membraninhas interdigitais. Ela já não é que nem a nadadeira, por exemplo, de uma tartaruga marinha. Tá. Nem um labrador. E cágado? O cágado, a diferença do cágado para a tartaruga tigre d'água, por exemplo, é a questão da cabeça da tigre d'água, é uma cabeça totalmente retrátil. E a do cágado, ele coloca pro lado, embaixo do casco também, para se proteger de predadores. Tá? Mas, obviamente, que eles têm diferença também. São de espécies diferentes. Mas pertencem ao mesmo grupo, chamado de grupo dos quelônios, que são todos os que são possuidores do casco, tá? Do quelônio, que é isso. Tá? E voltando na evolução, então, o ovo com casca e a pele completamente impermeabilizada. Isso aí fez com que eles não tivessem perda de água no corpo, o que fez com que eles pudessem sobreviver fora da água. Já o grupo dos anfíbios, a ligação de estar sempre com a pele úmida, sempre próxima da água. Então, um sapo, uma rã, uma perereca tem que estar sempre próximo Tem que estar no banhado. Tem que estar sempre próximo da água, tá? Aí a gente entra, exclusividade... no grupo dos répteis, a gente tem um coração com 4 cavidades, só que ainda há mistura do sangue oxigenado com sangue arterial e, consequentemente, não otimiza o metabolismo e ele continua sendo um animal de sangue frio. Eu sou o intertestando Dada. O grupo das aves, então, já vai apresentar um coração com 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos, e automaticamente completamente separados. Assim como os mamíferos, e aí sim são os animais de sangue quente. Características de aves, todas elas são possuidores de penas,
Todas elas têm ossos pneumáticos, tá? Tudo isso aí é a conquista para o voo. Pinguim tem pena? Pinguins têm penas. Toda ave tem pena. Todas. Talvez tu nunca tenha visto um pinguim de perto. Por isso que tu acha que ele não vai apresentar. Todas as aves são ovíparas. Todas elas colocam ovos, tá? E aí eu vou... Essa eu sabia também. Essa eu também sabia. Agora não. A do pinguim tem pena, porque é engraçado, né? Tipo pena de pinguim. Não, sempre tem. E todas, tá? Mas embora nem todas são adaptadas para o voo. Tem aves terrestres, tem aves que são aquáticas, como o pinguim que tu citou. A galinha não voa, né? Ela não voa porque ela tá gorda, né? Ah, será? Tu dá um monte de ração pra ela, mantém ela presa e ela tá gorda lá e não consegue voar. Não vou te dizer... Tem alguma galinha que voe? Na verdade... Ela é selvagem? Não. Todas as galinhas são domesticadas, tá? Mas, não, vamos dizer assim, ó, nos primórdios as galinhas voavam. Não vou te dizer que seria o melhor voo do mundo, mas que voava. Peru também voa? Não, peru também não voa. Não. Já é um voo Só muito... se aquela aranha picar, ele voa. Aí ele ia voar. A armadeira, ele voa. E dando... O tempo lá em cima, depois desce. E assim, as aves têm os ossos pneumáticos, têm sacos aéreos, ausência de bexiga, tá? Tudo isso aí para dar uma leveza para este ser vivo, então a conquista do voo. Que é a cloaca, né? Porque é tudo junto. Cloaca, isso tudo mesmo. junto. Sai a urina e as fezes É pelo... aquela porcaria, né? Quando cai E o ovo. E o ovo também. Que merda. Outro também, erro, literalmente. outro erro de engenharia clássica também, né? Tá tudo ali, tipo, é tudo ali. Tá, mas, e aí... Mas o osso pneumático, pra mim, é assim, ó, cara, que coisa, é mó dentro, né? Tipo, o bicho tem que voar. Osso pneumático, porra! Perfeito, ficou levezinho, dá pra voar. Essa é o intertenção no Dada. Grupo dos mamíferos, então, guris, assim, glândulas mamárias. Tá? Né? É exclusividade. Outra exclusividade, presença de pelos. Tá? Só eles vão apresentar glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas. Tá? E aí a gente tem assim, ó, um monte de ordem gigantesca, monotremados, primatas, e aí vai, toda uma miscelânea de bastante coisa. Essa é o intertenção no Dada. O que tá faltando ainda aí? Cara, a gente pode dar mais uma ênfase às questões de citologia, questões de célula. Porque é todo um... falar de célula é todo um universo próprio, né? E agora sim, aí o Renato vai me xingar, mais nomenclatura. Tá vendo só que barbada? Biologia só decorar nomezinho. Porra. Que droga. Então assim, a questão clássica, célula, quantas partes ela tem? 3. Até o Duda sabe essa, Duda. Eu sei o Núcleo, citoplasma e membrana. Citoplasma, núcleo. Isso, mas aí tem que lembrar que a membrana plasmática, ela fica no modelo de mosaico fluido e que ela apresenta uma bicamada lipídica onde ficam incrustadas proteínas. Tem que lembrar isso aí, tá? Questões ainda com relação à membrana plasmática são os transportes que são realizados, que é chamado de transporte ativo e transporte passivo. Só para a gente lembrar, o transporte ativo é aquele que tem gasto de energia, a famosa bomba de sódio e potássio. Por exemplo, atividade de neurônios, comunicação entre neurônios, ocorre por despolarização de membrana, e isso aí através, então, de bomba de sódio e potássio. Transportes passivos, tá? Difusão facilitada e osmose. Tá? O que é a diferença entre eles? A difusão é quando tu tem transporte de gases, ok. Difusão facilitada é quando tu tem, por exemplo, a glicose passando através de proteínas facilitadoras. Aí já são partículas sólidas. E osmose é a questão de partículas líquidas. Organelas citoplasmáticas, aí sim, vem toda a nomenclatura. Complexo de Golgi, mitocôndria. Eu tava pensando, cadê o... Que mais? Mitocôndria, complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso e o... Rugoso. E os Isso. somos? Lisossomo. Lisossomos, peroxissomos, centríolos. Então tem assim, ó, tem uma nomenclatura, cloroplastos, todos eles. O que é sempre interessante? Os principais saber o que ele está ali, o que ele faz. Por exemplo, lisossomos, digestão intracelular. Mitocôndria. Mitocôndria é o que eles mais amam de paixão porque participa do processo de respiração celular, ou seja, a produção de energia que a gente demanda vem da mitocôndria, fazendo esse processo onde ela vai combinar a glicose da alimentação com o oxigênio da respiração para a produção de E energia. a mitocôndria sempre vem da...
A mitocôndria sempre vem presente do óvulo da mãe de vocês, tá? Então, o DNA mitocondrial, ele é semelhante ao material, ou seja, a mitocôndria da mãe de vocês. Os pais sempre, melhor, o pai não vai ter por quê? Porque a mitocôndria que continha no espermatozoide, na hora da fecundação, estava localizada no flagelo, e o flagelo se perdeu. Então, O flagelo é o rabinho, né? o rabinho do espermatozoide que dá mobilidade, tá? Inclusive já veio questões no Enem com relação a DNA mitocondrial, tá? Por exemplo, um exame para identificar um cadáver. Pode fazer exame de DNA mitocondrial e a questão era muito simples, perguntando de quem deveria ser feita a coleta do parente desse A cadáver. mãe. Da mãe ou alguém de origem materna ali, até de um irmão dele, tá? Mas nunca do pai ou de um filho. Por exemplo, o Rodrigo morreu. Pode pegar o DNA mitocondrial da minha filha? Não, porque ela é semelhante ao da minha esposa, da mãe dela, tá? Outra organela que também tem essa questão de DNA próprio, tá? Além da mitocôndria, é os cloroplastos, que estão presentes em todos que fazem fotossíntese, nas plantas, por Ou exemplo. seja, a gente não tem cloroplasto. Não, tu não consegue Eu não fazer tenho fotossíntese. droga. Não dá pra viver de sol, então. Não. Na verdade, Droga. o sol tu vai ganhar vitamina D, beleza, mas é unicamente isso, a não ser Mas me alimentar de luz não rola. Não, só uma insolação e Fuck. depois um câncerzinho de pele. Droga. E os cloroplastos também tem, tá? E essas duas, tá? É bom lembrar, é bom enfatizar que essas duas têm DNA próprio por uma teoria chamada de teoria endossimbiótica. Ou seja, lá nos primórdios, uma célula englobou outra célula e a passou a ter, então, esta organela citoplasmática. Tirando o cloroplasto, todas as células vão ter todas as organelas? Não. Por exemplo, uma bactéria apresenta somente ribossomos. Então, vai ser de acordo com a complexidade do E organismo. quando a gente cai no reino animalia, assim... Não, aí tu tá falando de organismos que são mais evoluídos, vamos dizer assim, então eles vão ter uma complexidade maior, tá? Aí tu tens, assim, ó, o músculo. O músculo tem muita mitocôndria. Por quê? Porque ele tem que te propiciar um Tem que ter movimento. energia. Então, por exemplo, um animal já de grande porte, um animal que precisa ser rápido, isso aí tudo, ele vai ter uma complexidade muito maior. Sempre, tá? Então, com relação a organelas, é sempre essas questões de função, tá? E aí, gente, infelizmente, a gente entra um pouco na decoreba. Obviamente eu sou meio contra, mas a gente... cara, não tem como. Não tem como. Tudo de alguma Eu maneira sempre tu entra digo na assim, decoreba. Não tem, eu cara. sempre digo uma coisa assim, ó, o primeiro passo para tu aprender alguns conceitos é a decoreba. Depois tu acaba internalizando, por exemplo, o Rodrigo aqui para dar essa aula para nós de biologia agora, ele não decorou isso tudo agora para fazer, ele já sabe isso tudo, tu já sabe, isso tu já está internalizado. Só que lá nos princípios, quando tava estudando isso, Era decoreba. teve que rolar decorebinha, só que uma hora que isso internaliza, tu começa a ver as relações entre as coisas, tu começa a enxergar o mapa maior. Eu sempre digo, primeiro passo às vezes é decoreba, depois aquilo vai praticando, e tu internaliza esse conceito, tu realmente adquire, ele fica teu. Uma outra organela importante são os centríolos nos processos de divisão celular, mitose e meiose. Bom enfatizar, não vamos chegar lá numa questão e perguntar, por exemplo, as fases da mitose, período de intérfase, GAP1, GAP2, síntese. Dificilmente isso vai ser perguntado. Não vai vir, mas eles podem, por exemplo, vir uma questão da importância de uma mitose. Para que serve uma mitose? Uma mitose é quando tu vai ter de uma célula, ela vai perpetuar tudo que tem dentro dela, então, ou seja, ela vai duplicar tudo que tem lá e ela vai reproduzir-se em duas, ela vai se dividir. Tá? Uma mitose é quase como uma clonagem, a célula se clona. A célula se clonou, perfeito. Perfeita análise. Se autoclonou. Isso, ela vai ficar com o mesmo número de cromossomos, tá? Ela vai ficar com o mesmo DNA, o mesmo número de organelas e tal. E ela serve para quê? Para nós que somos pluricelulares, ela tem função de substituição de células que vão perecer com o tempo, regeneração para alguns organismos, tá? Regeneração e também crescimento, principalmente para nós é o crescimento, né? Tu começou a ter muito mais atividade mitótica quando tu chegou lá por volta dos teus 12 anos e começou a produzir hormônio do crescimento. Meiose basicamente só na gametogênese. Só mais uma ênfase com relação à mitose. Se for um organismo unicelular, eu falei para pluricelular essas três funções, e se for um unicelular, a função seria para ele o quê?
reprodução. Reprodução da espécie. Tá? Mitose para uma bactéria é reprodução. Mas ele se reproduz não necessariamente antes de morrer. Só vai se Não. reproduzindo. Bactérias tem Sim, de bactérias. duas vai virando 4. Por que a reprodução assexuada é importante? Ela não tem uma importância no ponto de vista de tu ter uma variabilidade genética. Então, para o organismo, é um risco. Porque se tu tiver, sei lá, eu lancei, tem um agente patogênico novo no mercado, e todo mundo tem a mesma carga genética, vai matar todo mundo. Então, a nossa espécie chegou onde chegou porque a gente tem variabilidade genética. É super bom a reprodução sexuada. Mas a reprodução sexuada garante aos seres vivos rapidez na reprodução. Então, bactérias, por exemplo, em questão de minutos, elas já se multiplicaram. Uma doença evolui, às vezes, rapidinho. depois que ela desincuba, né? Quando ela vai, ela pá. E a meiose, aí a função dela é única e exclusiva para a produção de gametas. E aí, de uma célula, tu vai obter no processo final 4. E essas 4 células vão carregar apenas metade do número de cromossomos originários da espécie. Então, por exemplo, o espermatozoide, através da meiose, ele vai carregar 23 cromossomos, já que a nossa espécie contém 46. São 20, que a gente diz são 23 pares, né? Ou 46 cromossomos. Então o espermatozoide vai ter só 23 cromossomos. E o óvulo da mesma forma. Só que só uma particularidade. Nas mulheres, uma célula, tá, que daria origem a 4 óvulos, na verdade uma célula, chamada de ovogônia, ela vai dar origem a apenas um óvulo. Porque as outras 3 vão formar o que a gente chama de glóbulos polares, que vão degenerar. Já no homem, sendo uma espermatogônia, originando 4 espermatozoides. Por isso que o homem produz muito mais gametas do que mulheres. Porque para a natureza o óvulo é muito mais caro do que Isso, com certeza. a economia da natureza que a gente falou. E com relação, então, à parte do núcleo, que vai conter o material genético dos indivíduos, nós temos, então, o DNA e o RNA. DNA... Isso é uma coisa legal, né? Porque DNA e RNA é em inglês, né? Isto, na verdade, é ADN. E é ADN... Mas é que nem AIDS. É SIDA. Em Lá Portugal eles chamam SIDA. SIDA. Porque em Isso Portugal mesmo. é a SIDA, né? E se fala ADN e ARN. Isto, que na verdade é ácido desoxirribonucleico e ácido ribonucleico. É. Qual é a diferença clássica entre eles, guris, assim, para a gente dar uma última ilustrada? O DNA, ele vai ter um açúcar, por isso que é D, de desoxirribose, e o açúcar do RNA é R, porque se chama ribose. Esta é a primeira diferença entre eles os dois. A segunda diferença que nós temos, o DNA é uma fita dupla, sempre unido por nucleotídeos, tá? E esses nucleotídeos estão unidos por pontes de hidrogênio. O RNA sempre vai ser uma fita simples. Então, essa é a segunda diferença. Terceira diferença entre eles. O DNA vai ter 4 bases nitrogenadas, que são adenina, citosina, guanina e timina. E o RNA não vai ter a presença da timina, vai ter as outras 3 nominadas, tá? E aparece no lugar da timina, então, a uracila. E isso é importante porque essas bases nitrogenadas, elas têm pareamento. Tá? E este pareamento é sempre feito entre adenina e timina, ou timina e adenina, no caso do DNA. Citosina, guanina, guanina, citosina. Ou seja, tu tens uma fita de DNA, que eles podem bater lá numa questão do Enem, te mostrando toda uma sequência de nucleotídeos com as suas bases nitrogenadas. E aí eles podem pedir a fita complementar. Aí tu tens que saber o pareamento de bases, que vai então eu me lembro formando. Que botava siglazinhas. Eu me lembro, não Isso. me lembro como se faz, mas eu me lembro de fazer. Isso eu me lembro do filme Gattaca. E aí- O Gattaca é... Gataca é isso aí. É aquela coisa da eugenia, né? Que Tem é um GA, filme também TA, do... TAC, Não é Marte, não lembro qual é que o pessoal vai em Marte, acha aquela cabeça, que diz que tem aquela cabeça, não A sei o quê. cúpula aquela. Aquela cúpula ela em forma de rosto e os astronautas entram. Pra tu conseguir entrar, tu tem que terminar Um código. o código genético. Era um Então, código. só E aí o- eles chegam à conclusão no final do filme que o código era o DNA humano, Era né? o DNA humano que só a espécie humana saberia pra poder ter acesso. E o cara completa e abre o bagulho e tal. Enfim, vai embora e acabou Aquele o filme mostra uma das teorias que fala sobre o surgimento da vida, que é a teoria da panspermia cósmica, ou exogênese. Teoria vinda de fora. Ou, como é que é? Deus dos astronautas? Pode ser. Eric Von Däniken. Eric Von Däniken. Ah, cara, aquele programa, o Alienígenas do Passado, é do caralho. Tudo mano. aliens, né? Não dá pra explicar? Não, Aliens. não. Aquilo ali é do... Aquele Aliens. negócio ali é do caralho. É do caralho. O RNA, então, ele vai ser a fita simples, tá? E aí entra a uracila, que vai estar pareando justamente com a adenina.
tá? Então, e por que a fita do RNA ela é uma fita simples? Porque ela tem capacidade... O DNA contém toda a informação genética do indivíduo. Só que o DNA está contido dentro do núcleo, não tem como ele sair de lá. E o RNA, então, vai fazer uma cópia até a estrutura chamada de RNA mensageiro, que vai sair dentro do núcleo, indo até o citoplasma com a informação genética que ele copiou lá do DNA, para chegar lá no citoplasma e chegar numa organela citoplasmática que é responsável pela síntese de proteínas. E quem faz síntese de proteínas, aí mais uma coisa de organela, são os ribossomos. Tá? Esses nucleotídeos que eu comentei para vocês, tá? Eles vão ser formados por base nitrogenada, por um grupamento de fósforo, tá? E ainda por um açúcar. E aí o açúcar a gente comentou as duas diferenças que tinham entre eles. E aí questões de DNA, eles podem ter assim, uma gama gigantesca de coisas. Questão de testes de paternidade, identificação de cadáveres e assim por diante. Até questão de vírus, né? Por exemplo, vírus de RNA, por exemplo. O vírus de RNA, vírus a gente tem duas variedades. A gente tem o vírus que é de DNA e o vírus que é de RNA. Todo o vírus de RNA, ele é mais nocivo. Tipo AIDS, O HIV. vírus HIV é um vírus de RNA. Por que ele é mais nocivo? Porque ele tem mais chance de mutação. É que na realidade, nessa coisa, o vírus de RNA, o vírus é basicamente só material genético, né? O vírus, ele é... É um material genético envolto por uma cápsula de proteína, chamada de capsídeo. Ele é basicamente... Simplesmente é isso. É isso, é um RNA com essa coisa na volta. Com uma capinha na volta. E deu. Isso. E aí é importante a gente frisar que todo o vírus de RNA, ele tem que fazer um processo, quando ele invade, por exemplo, uma célula hospedeira, chamada de transcriptase reversa. O que é isso? Em vez de ser o processo de um DNA formando um RNA, é o RNA a partir dele para formar o DNA. E aí, o vírus, por exemplo, da AIDS, que tu citou, ele vai fazer essa transcriptase reversa para ter um DNA e poder incorporar o DNA dele à célula do hospedeiro. Aí, a partir dali, a célula é dele. Aí se fodeu. Ele faz isso nas células T, né? Células T, linfócitos T. Ou também T. chamados de CD4. Ele vai lá, se que é liga a célula nela, alvo, faz o negócio e já era. E já era. E ele é mais nocivo porque ele tem uma mutabilidade muito alta. Todo vírus de RNA tem maior chance de mutação. Por exemplo, o vírus da gripe é um vírus de DNA, ou não? O vírus também é RNA. RNA também, só que ele é menos mutável que o da Não, da gripe é também bastante mutável. Todo ano tem um modelo nova. novo. Não, Sim, ele modifica, Não, senão o tu vírus era de DNA vacinado. seria o quê? Oi? O vírus de DNA seria o quê? Um vírus sarampo, por exemplo, que tu toma uma vez já era? Sim. Todos esses aí que tu fica imune pro resto da vida, esses aí são vírus DNA. mais... Coqueluche! Coqueluche. Chegamos onde queríamos chegar. Vírus da Na coqueluche. coqueluche. Vírus de DNA. O que é vírus de DNA? Tu pega isso e sai comprando polaina. É isso aí. Coqueluche é bactéria. Coqueluche é bactéria, não é vírus. Toma! Toma, desgraça. Pô, ele esperou eu falar pra depois Toma. me fuder. Toma. Puta que pariu. A resposta é D, gente. Vai. A resposta é D de Deus. Ou dependendo do teu desespero, é demo, né? Vai saber. Vai ter a vinhetinha. O que é coqueluche? coqueluche? É bactéria. Coqueluche é bactéria, seu Toma. burro. Essa vai ser a vinheta. Dá 0 pra ele. Guris, não sei se vocês acham que precisa mais algum esclarecimento com relação à biologia do Enem. Já teve um curso relâmpago de... Bom, então assim, agradecer mais uma vez ao espaço proporcionado por vocês os dois aqui, né? A gente que agradece. Isso é verdade. Literalmente. Na verdade, eu não deixei vocês falarem. Na verdade, eu incorporei o Ayrton, né? Talvez. Então, agradecer mais uma vez por ter estado aqui. E assim, desejar aí para quem está ouvindo que esse material assim possa contribuir para o sucesso de vocês aí no próximo final de semana, então, na prova de biologia. Ou num próximo Enem, vai saber, em 2023 Enem, a galera tá ouvindo aí. Ou vestibular, não sabe que vai ver. Uma última pergunta só. Tu acha que esse Enem, na prova de Ciências da Natureza, ele vai ser mais passapaninho, vai ser mais conteudista, ou ainda vai ter alguma coisa dos Enems passados, assim, de muito texto, muita abordagem? O que tu acha? Conteudista. Vai ser conteudista. É a tecla que a esmagadora maioria dos professores está batendo, né? Vai ser mais conteudista. Na verdade, o Enem ele vem se tornando mais conteudista nos últimos anos, né? Então, acredito eu numa prova mais pesada, como a gente mencionou no início, que me agrada mais.
tá? Em comparação com a do ano passado, como a gente já tinha mencionado. Isso aí, gurizada. Então, assim, ó, é estudar, não adianta nada. É estudar. E dizer para todos aqueles que já foram meus alunos ou que são meus alunos, tá? Que tenham êxito, que consigam seus objetivos e que realizem uma boa prova. Então, agradeço mais uma vez aí e um grande abraço a todos. A gente que agradece, né? Então, acho que é isso. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui, então um beijo. Pra Beijo todo aí, mundo pessoal. Estuda. E assim, ó, cara, se tu tá pegando agora pra estudar, vai que dá. É zoeira, vai lá. Vai lá Vai que que dá, sempre vai que dá, dá. tu vai conseguir. É bem pouquinha coisa, pouca Vai que dá. informação. É quase nada. Beijo. Beijo. Este podcast foi criado, produzido e editado por Valvolado Podcasting Multimídia.